Olá, seja muito bem-vindo ao canal Respostas. Meu nome é Roosevelt. Estou aqui nessa missão de buscar respostas para perguntas que nunca foram respondidas, né? Por curiosidade, né? Por interesse, mas muito além disso, né? Coisas que realmente podem fazer diferença na minha vida, na sua vida, na vida de quem está assistindo. Muito agradecido aí pela sua audiência, né? Agradeço demais, né, os comentários, as perguntas. E a minha missão aqui é sempre trazer um assunto diferente, polêmico, contundente, né, e quando vem com convidado ou convidada, é encher de perguntas mesmo, e vocês já sabem, né, vocês podem fazer os comentários que vocês quiserem aqui, vocês podem colocar as perguntas que vocês quiserem aqui, porque parte do compromisso com o convidado é que, de alguma forma, ele ou ela, né, responda essas perguntas para que a gente possa alimentar aí o nosso mapa de conhecimento e, com certeza, ter uma vida mais leve, né, uma existência mais tranquila nesse planeta, independentemente do que você acredita, né. Então, o assunto hoje é bem polêmico, eu vou perguntar bastante mesmo, mas eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você e provavelmente vai fazer a diferença para outras pessoas, então peço que você se inscreva aqui no nosso canal, se você não é inscrito ou não é inscrita, e compartilhe aí esse vídeo, coloque aqui o seu comentário, o que que você achou, né, vai ficar também os dados aqui, né, de contato do nosso convidado. Eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer ele pessoalmente, é extremamente experiente, já trabalha há muitos anos com diversas linhas, terapêuticas, e essas linhas também envolvem tecnologia. E eu, como sou um amante da tecnologia, né, antes do meu processo de despertar, eu já era do mercado de TI, eu sempre fui intrigado com coisas de tecnologia e coisas relacionadas à mente, né, e o comportamento humano, e eu tenho certeza que ele vai responder muitas perguntas aqui e vai clarear muita coisa para mim. Bom, eu vou convidar aqui o meu amigo Sérgio Areias. E aí, tudo bem, Sérgio? Graças a Deus, tudo ótimo, Roosevelt. É um prazer estar com você aí. Vamos ver se a gente consegue ajudar aí a turma no que você é, quiser saber, né? Perguntar para discernir melhor essas disciplinas meio esotéricas ou meio fora da cura, fora da casinha, né? A gente brinca. Vamos ver se a gente consegue ajudar a esclarecer essas dúvidas e indicar um caminho razoável de pensamento que dê para as pessoas buscarem novos caminhos, novas aberturas, novas maneiras de manifestação de vida. É o que a gente está querendo ajudar vocês aí. O que eu puder ajudar é um grande prazer. Fico honrado Legal. pelo convite. Muitíssimo obrigado aí por dedicar o seu tempo aí, para nos ajudar aqui, né, e eu acho isso muito legal, porque pessoas como você fazem toda a diferença, né. Nosso canal é pequeno, está começando, está crescendo, mas, fazer diferença na vida de uma, 2, 3 pessoas, tenho certeza que você tem isso como missão, independente do tamanho, né, de grande, de ser pequeno, de ser famoso ou Muito não. bom. Mas muitíssimo obrigado. E vamos começar, porque o pessoal fica ansioso, né, o pessoal quer colocar o vídeo no 1.5, porque já quer saber logo do assunto, não quer, né, mas vamos começar. Sérgio, quem é o Sérgio Areias? Well, para definir bem quem é o Sérgio Areias, ninguém melhor do que eu mesmo, né? Na verdade, eu comecei minha jornada há muitos anos atrás, óbvio, né? E eu fiz análise clínica, depois eu fui estudar radiestesia, né? Que é uma disciplina já voltada para essa parte mais de energia, de sensibilidade a radiações, e fundamos a Associação Brasileira de Radiestesia aqui no Brasil. Sou o sócio fundador, primeiro vice-presidente, depois virei presidente muitos anos. Né? Organizamos, para você ter uma ideia, 15 congressos internacionais de radiestesia aqui no Brasil, integrando vários países. Todo ano a gente chamando gente de fora para integrar. O Brasil é bem, digamos que ele é bem relacionado nessa área por causa desse trabalho de integração da associação, né? E estudei medicina tradicional chinesa, né? Eu estudei na China, fiz 9 viagens para a China para estudar. Autor de um livro, desse livro aqui, ó, deixa eu pegar aqui na minha sala desse livro aqui, ó, Bioinformação, o elo perdido da medicina, que é
Está esgotado, se não adianta vocês irem Sim, isso procurar, que eu porque ia não vai perguntar. achar. Eu já ia Acabou. perguntar se está Não, fácil de achar, se não é não tem no fácil achar. e-book, se não tem para Kindle, se não tem em PDF. Olha, na verdade, eu tenho uma cobrança muito grande de reeditar ele. Não é preguiça, mas é que precisa tempo para fazer e Ah, às vezes o tempo é meio escasso. A ah, gente lançou só 2.000 deles e vendeu muito rápido. legal. Primeiro porque um indica para o outro, né? Aquela história de eu gostei, tem um livro meio esquisito aqui e tal, e aí acabou. Mas enfim, eu tenho que citar isso para você ver o trabalho que a gente já fez, né? Legal. A gente trabalha basicamente, eu sou quiropata também, então faço quiropraxia, radiestesia, medicina tradicional chinesa, fitoterapia chinesa e trabalho com remédios vibracionais também. Então é isso que a gente faz, né, no dia a dia, na clínica do dia a dia. Legal. Interessante que nos Estados Unidos, pelo menos na minha percepção, a quiropraxia aqui é muito conhecida, Foi, muito difundida e muito utilizada, né. Tem lugares que fazem planos aqui que você paga uma mensalidade e vai uma vez por semana é. e é bem movimentado, né, bem movimentado. Foi o Dr. Palmer, na verdade, aí nos Estados Unidos, que idealizou essa quiropraxia nova, né? Porque tem um monte de outras, eh, essas mais tradicionais, China, Índia, tal, que tem maneiras diferentes, Japão, tem outra maneira diferente de fazer a quiropraxia, mas assim, a que mais fez uma metodologia mais prática foi esse americano, Dr. Palmer. Legal. E a quiropraxia, eu não entendo, né, e aqui eu gosto de perguntar e não gosto de deixar passar batido, porque depois eu não Não lembro. passe, não, não, não Mas passe mas vontade, Roosevelt, não passe é. vontade. A quiropraxia, ela está relacionada só à questão muscular, esquelética, ou ela se estende a Não, outras questões de doenças e veja só, eu posso falar para você, na minha experiência clínica, eu vou te contar casos, um monte de ah, casos que eu tenho, uhum, mas eu posso te falar que o sistema nervoso todo, essa rede de informações que dá movimento e faz o corpo funcionar, passa pela coluna vertebral, passa pela medula, pelos nervos. Esses nervos todos levam informação para os órgãos. Então, tem vários casos, por exemplo, de tirar pessoas que estão na UTI, que o órgão parou de funcionar, um rim parou de funcionar, está fazendo diálise, chega lá, você manobra, ele volta a funcionar. Aí você fala, por quê? Porque a informação está, digamos que tem um curto-circuito no sistema de fios. Os fios estão com curto-circuito. Então, você manobra, você sabendo. Eu posso dizer para você, Roosevelt, que uma das coisas mais legais assim no meu trabalho é porque a junção de técnicas facilita o caminho, viabiliza o caminho de forma mais eficiente. legal, legal. E E na parte de pode falar. fora isso, a gente também gosta de tecnologia, então a gente usa um equipamento também, que é o Quantec, que é um equipamento alemão que trabalha com bioinformação, que aí Legal. você pode, como você já ouviu dizer também, a Aham, gente pode estar falando a respeito, que é uma coisa que eu diria para você que está na vanguarda de toda a medicina. Está bem à frente, com muitos casos, com muitos estudos em universidade, com muita coisa legal para a gente poder divulgar e falar. Que é isso, às vezes associar, você é um terapeuta, está trabalhando com determinada técnica, quando você associa mais disciplinas e encurta o caminho para o paciente, ele se sente melhor e até uma questão de custo, né? Se é mais barato você usar um caminho mais curto, mais rápido. eu digo que terapeuta tem uma caixinha de ferramenta, né, então você vai juntando as suas ferramentas, os Isso. conhecimentos e acabam se complementando, né. Na parte de radiestesia, o que que é a radiestesia? Eu conheço pouco, eu cheguei a pesquisar algumas coisas sobre radiestesia, sobre as linhas de Hartmann, né, ou do estresse geopático, né, da Isso. radiação que vem da Terra, e eu achei interessante porque parece que está ligado a doenças, né, o lugar onde você dorme, Sim, sim, se sim, você sim. tem como é que a radiestesia pode ajudar, por exemplo, nesse sentido? Primeiro vamos entender o que é o ser humano, né? Você Uhum. por exemplo, para dizer que uma coisa interfere no ser humano, você precisa entender do que quem é esse cara, né? Quem é esse ser humano? Primeiro, ele vive na Terra. Então, ele precisa de uma energia chamada telúrica da Terra, uma energia da Terra, né? Ele é um ser espiritual, mental, emocional, ambiental e físico. Todos esses níveis
todas esse adensamento de energia nessa graduação fazem parte do que a gente chama ser humano. Uma das coisas físicas que dão padrão vibratório para a tua célula é essa radiação da Terra. Se você sai da Terra, você começa a gerar um estresse por falta desse norte magnético. A Terra tem um polo norte e um polo sul, do mesmo jeito que o nosso corpo tem essa polaridade. Existe uma interação entre a vida e a radiação da Terra. Há algumas anomalias que estão no subsolo, e até espacialmente falando, porque hoje se fala muito de celular, 5G, 4G, isso, radiação de alta tensão, baixa tensão, alta tensão, campos eletromagnéticos, Wi-Fi, tudo isso junto interfere justamente no nosso sistema nervoso. Porque o nosso sistema nervoso, por isso que a quiropraxia é importante, o nosso sistema nervoso funciona por sinapse elétrica, por impulso elétrico. Se você tem campos elétricos à volta de você ou embaixo de você que estressam o teu corpo, você vai, com o tempo, gerando dificuldades. No caso dos problemas do subsolo, ainda temos as radiações mais perigosas, que são a radioatividade, né? A decomposição do polônio, radônio, né? o urânio. As pessoas acham que, às vezes, isso não interfere, mas elas não sabem onde elas estão morando, né? Eu vejo, por exemplo, que é uma estatística, né? O câncer de pulmão, por exemplo, você pega os fumantes, você vai ter aquele fumante que vive 90 e tantos anos, nunca teve nada no pulmão, né? Ele pode ter lá algum probleminha, mas não é um câncer. E você vai ter o não fumante com câncer de pulmão severo. Aí você fala, o que o gás radônio faz? Dá câncer de pulmão. E o gás radônio não tem cheiro, é um gás pesado, ele não tem cheiro, não tem odor e vem do subsolo. Aí você fala, então é uma coisa do ambiente. A radiestesia, ela usa técnicas, é uma disciplina que mede essas radiações e descobre aquilo que faz mal, que está fazendo mal para a saúde das pessoas. É isso. Né? A radiestesia é basicamente os instrumentos simples, dinamômetros, pêndulos, essas coisas, auramíter, né? Instrumentos simples que, associados a um profissional que treina o seu sistema nervoso, sua mente, para operar esse instrumento como meio de adquirir uma resposta, uma informação do que está acontecendo com aquela pessoa ou com o ambiente, ele vai ser eficiente no uso dessa informação para ajudar na saúde, né? Descobrindo radiações nocivas, né? Legal. E eu vi que tem muita relação mesmo com doenças, né? As pessoas ficam expostas em lugares, tem Sim, radiação. Eu cheguei a ler casos de que uma pessoa que trabalhava como médico, né, em um hospital, isso na Hungria, a pessoa cometeu suicídio, e aí um outro médico também cometeu suicídio, e um outro entrou em depressão e estava perto de cometer o suicídio e procurou um radiestesista, que foi até lá o ambiente e verificou que a cama onde eles dormiam no plantão estava sujeita, exposta à radiação, né, de estresse geopático, e era aquilo que estava gerando a questão sim. do suicídio. Eu achei bem interessante, né, bem Você sabe interessante que mesmo. tem alguns sintomas que delatam, né? Que você Aham. está num lugar ruim. Por exemplo, você acordar sempre cansado. O cara dorme 8 horas e está acordando cansado. Tem algum problema no dormir. Uhum. Segundo, acordar entre 1 e 3 da manhã, às vezes entre 1 e 4 da manhã, sempre no mesmo horário, Hum. né? Isso também é uma pista bem grande, tá? Pode ser outras coisas? Podem ser outras coisas. Mas que o ambiente está interferindo, está. Então precisa medir, precisa saber se é o ambiente para excluir essa questão. Porque, veja, se você tiver uma doença séria, um câncer, uma doença complicada, e não analisar o ambiente, e a causa for o ambiente, mesmo que você use terapêuticas eficientes, você vai sempre estar tomando veneno junto. Né? Você está tomando os remédios, mas está tomando veneno. A tendência disso virar um problema crônico, dar metástase em outros órgãos, ou piorar o quadro, ou você não conseguir sair do quadro, é bem grande.
Então você precisa avaliar o ambiente em todas as questões. Você falou de algumas emocionais, né? Depressão, aí teve até caso de suicídio. Mas não é só emocional. Estagna o fígado, a energia do fígado, o fígado, meridiano do fígado. Então você fala assim, a gente fica. E o fígado é só a indústria química do organismo, então desequilibra o corpo inteiro, entendeu? Ah, É bem complicado. Precisa avaliar assim o ambiente. é interessante. E vamos entrar aí na tecnologia, nesse computador aí que você falou aí, do Quantic, né? Eu fiz algumas pesquisas, né? Li alguma coisa sobre e fiquei fascinado, né? Eu tive contato com uma tecnologia parecida, né, em 2018, que foi desenvolvida na Hungria, né? Um equipamento. E isso, só que isso é assunto para outro vídeo, né. Eu tive contato e tudo, né, acabei fazendo a aquisição, mas em alguns aspectos eu achei o equipamento muito limitado, né, muito limitado, porque se criava a necessidade de ter, a questão de águas programadas e tudo e tal, né, e não, Desculpa, Rosi. tranquilo, 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 tranquilo. Deixa eu desligar aqui, peraí. E não, sem problema. Pronto. E aí esse equipamento ele tem a necessidade de você ter umas águas programadas como medicamento, como remédio. É uma coisa que eu acho interessante desse equipamento é que ele mede o estresse geopático, ele dá um percentual, mas ele não consegue dizer aonde que é. Então, às vezes, dá para fazer por dedução, né? Se o marido e a esposa dormem na mesma cama e sente problemas no É lá. intestino, é porque está passando lá. Mas isso teria que ter mesmo um treinamento. E a outra questão é que esse equipamento ele traz até 3 entidades acopladas que estão influenciando o campo energético, né, ou vibracional da pessoa e ele te dá o que é. Só que esse equipamento ele já vem com uma biblioteca que você não tem muita opção, né, você coloca a mão, ele escaneia e ele já te dá o resultado. Então foi o contato que eu tive em 2018, numa palestra em São Paulo e fiquei extremamente impressionado, e alguns anos depois eu fui atrás e acabei parando por outras questões, né, questões em eu não acredito, né, porque isso você acaba interferindo também na vida das pessoas, né, e aí dependendo do que você professa ou acredita, né, você sofre retaliações por querer interferir ali num algo que estava programado ou esperado, enfim. Mas como eu falei, esse é assunto para outro para outro vídeo. E aí eu vi o Quantec, achei bem interessante e várias perguntas, várias perguntas, né. As pessoas que estão assistindo aqui, com certeza já começaram a pesquisar no Google o que que é, como é que é, mas uma coisa que eu fiquei intrigado, e aí vamos começar aqui a sessão de perguntas, né. Como é que um computador, Sérgio, consegue se conectar com alguém, né? Vamos supor que eu esteja na China, você está no Brasil, como é que um computador consegue se conectar comigo, eu estando na China? Como que isso é possível? Olha só, se você for pela via clássica, física clássica, isso não é possível, precisaria ter um cabo. É um Uhum, cabo ligando um ao outro. Mas isso não acontece assim. Dentro da radiestesia, a gente já sabe que existe uma coisa chamada testemunho, algo que represente o outro. uhum. Por exemplo, você tem aí, sei lá, 8 bilhões de pessoas. E dentro de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, 8 bilhões de terráqueos. Se eu colocar número para todo mundo, de repente você é os 7 bilhões e 350 mil, e tem um número. Ah, Toda vez que eu encontrar esse número, dentro de 8 bilhões, eu vou chegar em você. Do mesmo jeito que você tem uma identidade, a digital é uma coisa que define você, que não tem duas digitais iguais, a íris, o timbre da voz, do mesmo jeito que você tem o sangue, o seu DNA, né, que define você como pessoa, né, você vai ter também uma identidade energética. Você tem uma identidade pela vibração que você tem, né? E isso a gente faz com o quântico através de fotos. É curioso porque a primeira vez que um índio, alguém tirou a foto de um índio, né? E ele pegou a foto e o fotógrafo pegou a foto e levou com ele. O índio falou: "Ô, devolve a minha alma. Você está levando a minha alma embora. Peraí, eu quero a minha alma de volta." E ele tinha razão, porque a física quântica já nos ensina que o fóton gêmeo
se você tem uma partícula de luz original e você tem uma cópia dela numa foto, por exemplo, o que você fizer com uma interfere na outra. A física já tem isso. Aí você fala, o que o computador consegue com a foto interagir? Aí tem a ciência da Alemanha, que é essa coisa do diodo e de ruído branco. Se você colocar, alguém quiser pesquisar mais, põe lá, diodo de ruído branco, Quantec, na internet tem um monte de coisas. Mas você vai descobrir que o diodo, esse equipamento, essa peça da eletrônica, os alemães em 1980 alguma coisa, em 1990 alguma coisa, conseguiram, através de uma pesquisa feita em Princeton, usar. Em Princeton descobriram que o diodo interagia com ciências de grupo, com pessoas de grupo, com ciências de grupo. Levaram o diodo numa casa de show e descobriram que quando as pessoas se emocionavam com as músicas, aquele equipamento alterava muito. Havia uma interação entre as massas e o diodo. Eles organizaram esses diodos por 75 lugares no mundo e ficaram aguardando eventos que realmente impactassem grande parte da população. Tive um consciente coletivo, né? Isso, o inconsciente coletivo. Então, um dos primeiros eventos foi a morte da princesa Diana. Então, aí houve uma mudança grande. A medida maior que teve em relação ao diodo foi no 11 de setembro, aí nos Estados Unidos. O mundo inteiro, assim, todos os diodos do mundo inteiro reagiram muito. Assim, houve uma influência, interferência no diodo muito grande. Isso de forma preditiva, é como se ele estivesse prevendo que algo ia acontecer pelo coletivo. Tem um momento do evento, o avião está vindo para bater no prédio. Tem um momento que não adianta você fazer absolutamente nada, porque o avião vai bater no prédio. Você entende? Então, momentos antes do choque, o diodo já estava em padrão muito mais alto. A diferença é muito grande. Você vê o gráfico, você fala, nossa, realmente é absurdo. Mas ele começou a alterar momentos antes. Naquele momento em que não é possível mais mudar a história. E isso, Sérgio, nada tem a ver com religião, porque eu tenho certeza que alguém que está assistindo já fala assim, o que ele está falando aí é voodoo, né? Se eu futuco o boneco, mas futuco a pessoa. O que difere o voodoo da ciência é que um fazia na religião, o outro faz na ciência, mas o evento é o mesmo. Você percebe o nome que você dá para a história? Tem vários nomes para a mesma coisa, né? A gente que está nessa área descobre que nós estamos falando da mesma coisa. Um fala em consciente coletivo, outro fala registro acástico, outro fala memória do campo morfogenético. Aí cada um fala de um nome. É tudo a mesma coisa. A história é a mesma. Veja, a verdade não vai mudar, apesar da gente não saber que ela existe. Ela continua sendo a verdade, né? A verdade não muda. A gente que vai aprendendo, crescendo e vai entrando em contato com as coisas. O importante é a gente não negar as coisas sem explicação, porque negar não resolve. Negar não é resolver. Resolver é ir atrás e tentar entender. É engraçado que essas coisas feitas à distância, né, a gente, por exemplo, eu tenho pacientes que eu atendo na Itália, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Austrália, Nova Zelândia. Então você fala assim, ué, e o resultado? É o mesmo. Porque assim, o nosso inconsciente, ele não tem, ele é atemporal e ele não tem essa questão espacial. Ele é pontualmente verdade agora, nesse exato momento. Entende? Ele não muda. E apesar das pessoas não. É assim, porque o que eu digo sempre, né? Crer ou não crer é uma questão de saber. Se eu não sei, você não posso pedir para você acreditar numa coisa que você não sabe. Tem referência, né? Não tem referência, não tem como dizer. Agora, negar também não é bom. Porque, veja, se alguém chegar para mim, se eu pegar, sei lá, esse copo de água aqui e falar para ele chegar para mim e falar, bom dia, Sérgio, eu falo, bom dia, copo. No meu planeta, copo não fala, de onde você veio? Mas que ele falou bom dia, ele falou, entendeu? É isso que a gente tem que ver, os fatos, os resultados. O diodo,
ele foi pesquisado em Princeton, depois ele teve um pesquisador francês, o René Peoc, também um cara bem legal, começou a fazer pesquisa numa pós-graduação médica. Ele fez com pessoas em estado... ele colocava pessoas dormindo num quarto, você imagina. Quando elas entravam em sono profundo, ele ia lá, ligava um robô para atrapalhar o sono, fazer um barulho chato, né, com o diodo. E o diodo interagia com essa pessoa, o inconsciente dessa pessoa, ele estava em sono profundo, é o inconsciente, né? O inconsciente empurrava o robô para longe. Ele mexia uma parte física. Você fala assim, nossa, a mente tem capaz de mexer as coisas. Um robô que tem o diodo dentro, então, o diodo faz essa interação. Esse diodo, ele se comunica com o computador e com a foto que você colocou lá da pessoa. Essa interação é que faz uma comunicação, que a gente chama de biocomunicação instrumental. Então, é um dispositivo eletrônico que, associado ao computador, entra em contato com o inconsciente de pessoas, animais, plantas, tá? E, através de um programa, aí tem um programa, uma base de dados dentro do programa, que você busca trazer informações para montar pacotes de informações e tratar essa pessoa, enviar essas informações através do próprio diodo, através dessa foto, para essa pessoa ir recebendo várias vezes ao dia, vários meses, para ir mudando o padrão do que ela precisa melhorar. Legal. É E dentro basicamente, desse. assim, eu sintetizei bastante, entendeu, Não, Roosevelt? mas vamos destrinchar agora. E dentro desse banco de dados que possui o Quantec, o que tem nesse banco de dados, né? Quando Putz, uma olha, pessoa vai fazer o tratamento, o que tem nesse banco de dados? tudo que você puder imaginar já tem lá, mas é um sistema aberto. De repente eu descubro que inventaram, sei lá, vou pegar aqui, inventaram isso aqui, ó. Inventaram uma substância que trata, sei lá, câncer. Aí eu pego, tiro uma foto, ponho lá dentro, do mesmo jeito que ele chegou na foto até mim, ele vai chegar nessa substância e a gente vai conseguir comparar o quanto ela é efetiva no tratamento do câncer daquela pessoa. E ele te dá um percentual de ocorrência, ou seja, ele fala quantas vezes na pesquisa do equipamento essa substância foi útil. Nossa, hoje está difícil aqui. Ah, fica tranquilo. Tranquilo. Quanto foi útil isso, né? Aham. Aí ele te dá a ocorrência, quanto de ocorrência foi efetiva no tratamento do câncer com essa substância. Então a gente pode ficar pesquisando um monte de coisa. Me Legal. falaram uma vez, chegaram alguns anos atrás, me falaram que uma substância chamada noni, que é um suco de um ananás, de Noni. um Já abacaxi. vendi suco Noni, vendi, conheço. Conhece? Então, dá só Conheço para. suco Noni. Aí me disseram assim, poxa, eu fui num congresso, os caras apresentaram um monte de estudos científicos dizendo que aquilo tratava a leucemia. Pô, eu tirei foto do noni, botei na máquina e comecei a pegar os pacientes que tinham leucemia, câncer e tal, eu comecei a mandar e eu vi que a incidência daquela informação no tratamento era pequena, não ia dar tanto resultado. Então a gente excluiu, passou a não usar mais. A gente sabe que os ananás têm eficácia, alguma eficácia no tratamento de câncer, mas não era tão efetivo quanto o pessoal falava. Então a gente excluiu o noni da lista de tratamento para leucemia. Mas você imagina que dá para você pesquisar o que você quiser e dá para você enviar o que você quiser, porque Então o é como se, sistema por é aberto. exemplo, uma pessoa com. Eu vou fazer analogia para quem está assistindo entender. Então, uma pessoa que está com gripe, ela pode tomar mel, ela pode tomar própolis, ela pode tomar vitamina C, ela pode chupar laranja, ela pode tomar suco de acerola. Diferentes coisas vão ajudar ela no processo de recuperação da gripe. O que você está dizendo é que o Quantec pega essas 5 coisas e diz para aquela pessoa, naquele momento, a acerola vai dar mais Mais resultado do que efetivo. Ele te mais dá. efetivo do que Sim. o mel, por exemplo. Então você imagina que os pacotes de informações que a gente manda para as pessoas, que devem ter de 30 a 40 informações, Uhum. a gente inclui lá o quê? Só para você ter uma ideia. Todas as homeopatias, as 3.500 essências homeopáticas, todos os sistemas florais, toda a fitoterapia chinesa, que é riquíssima,
matéria médica chinesa é imensa, todas as fórmulas magistrais chinesas, toda a fitoterapia brasileira, aura soma, frases da Louise Hay, por exemplo, frases subliminais, pontos de acupuntura, usa recursos da medicina ayurvédica, suplementos, informação de tudo que você puder imaginar tem lá. Aí você fala, puxa, quantas informações tem, Sérgio? Mais ou menos de cara, assim, que já vem com a máquina umas 110 mil. Tá? Fora aquilo que cada terapeuta vai incluindo quando vai pegando o seu conhecimento e vai incluindo ali nos tratamentos. Tá? Então você tem aí, assim, o meu eu nem sei, porque eu trabalho com ele desde 2005, então são 2005, 21 anos. 21 anos trabalhando com esse equipamento. Uau. Então você fala aí, são coisas bem, assim, a área de abrangência é muito grande que eu tenho. Tá? E o que ele manda desse banco de dados, ele manda a informação por trás daquele elemento ou por trás da frase, né? Que você falou, por exemplo, tem frases. Aquela afirmação, ele pega a vibração ou a frequência daquilo e manda para a pessoa. Imagine o seguinte, olha só, se você pegar uma pessoa e colocar num tomógrafo, para ver que área do cérebro está sendo ativada, você mostra para ele, pega uma melancia física e mostra para a pessoa. Determinada área do cérebro vai ser ativada lá porque você visualizou uma melancia. Tá. Tá? Se eu pegar uma foto da melancia e mostrar para você, ou fazer você pensar na melancia, é a mesma área do cérebro que vai ser ativada e a melancia não está lá, fisicamente falando. Então o cérebro, ele identifica, ele reage com as coisas. É mesmo, eu brinco quando eu dou curso, eu dei curso nesse final de semana para um grupo de médicos, e normalmente os médicos são muito céticos, né? Assim, eles querem ver o ver para crer, né? Eu brinco e falo assim, vamos fechar os olhos todo mundo e vamos pensar no seguinte. Imagine que você pegou um limão, de olhos fechados, hein? Corta o limão no meio, veja bem o limão como ele está todo cheio de gotículas, abre a boca e espreme na boca. Aí, se a pessoa acompanhar o pensamento conforme você fez, ele vai salivar. Ou seja, uma glândula do seu corpo vai reagir com algo que você pensou e que não existe naquele momento, aqui naquele lugar. Mas você tem uma referência na sua mente. Você identifica aquilo como limão. Você espreme aquilo na boca, você sabe que vai salivar. Aí você fala assim, puxa, o corpo reage com informação? Com informação. O corpo funciona com informação. Na medicina chinesa, curiosamente, os chineses observando a natureza, uma medicina que não muda pelo menos há 5 mil anos, então deve estar funcionando bem até hoje, né? 5 mil anos. Né? Não tem nada mais bem experimentado na face da Terra do que a medicina chinesa. Bilhões de pessoas, 5 mil anos testando isso. Você já tem essa integração, por exemplo, do quanto as emoções interferem nos órgãos. Você sabe que a raiva ataca o fígado, que o medo prejudica o rim, que a tristeza ataca o pulmão, que as preocupações atacam o pâncreas. Então você já sabe dessas relações. Eles já sabem. Então, quando você começa a se aprofundar no conhecimento humano, na estrutura de como a gente funciona, você vai descobrir que as informações são recursos importantíssimos. Né? Por exemplo, os psicoterapeutas sabem que se ele conseguir convencer alguém a pensar de uma forma diferente, a vida da pessoa muda. Então, uma frase, uma palavra, uma frequência de floral, uma frequência de erva, qualquer coisa que tenha a ver com aquele momento, com o objetivo terapêutico de ajudar, transforma a pessoa. Isso é um fato. E essa captação, ela, como você falou, ela pode ser de qualquer coisa, né? Então eu posso pegar um Qualquer lugar coisa. onde foi avistado a Santa XPTO, tirar uma foto disso, trazer para o Context, escanear e a partir dali aquela informação pode ser ou não útil para alguém em algum momento. Isso. A memória dos lugares, por exemplo, lá a gente tem um banco de dados de minerais, de Ah, pedras.
Então você sabe que cada mineral tem uma frequência e tem uma indicação, você sabe que o quartzo rosa serve para as questões de ambiente, questões do coração, você sabe que a ametista é uma pedra transmutadora de energia, você sabe, e aí ele tem uma biblioteca dessas pedras todas, ele vai separar uma para você, ele vai separar um floral para você, uma homeopatia para você. E o genial, ele dinamiza, ele dilui essa informação homeopaticamente, quer ver, ó? Eu tenho aqui na minha gaveta, vou mostrar para você como é que a gente trabalha. Eu vou encher o saco um pouquinho, mas ó, quer ver? Eu vou mostrar para vocês, ó. Aham. Você tem aqui os corpos sutis, 77. e você sabe que essa diluição homeopática aqui, ela leva para um determinado corpo sutil. Você sabe que maior que D200 vai para o corpo espiritual. Maior que D13, de D13 a D30 vai para o corpo emocional. Então, você sabe que essa informação vai agir no físico, no emocional, no mental, no espiritual. Então, você tem essas camadas todas sendo tratadas com individualização mesmo. Ou seja, você consegue trazer uma fitoterapia, uma homeopatia, um remédio e trazer para aquele lugar onde a pessoa está mais necessitada. Tá? E No aí, campo que ela está mais necessitada. pela lógica, a doença ou o que é disfuncional, o físico é a última etapa e o espiritual é a primeira, ou é o contrário, ou não tem uma ordem? Não, a gente sabe que o mais sutil interfere no mais denso. Isso é Ah, fato. Então, o espiritual manda no mental, que manda no emocional, que manda no ambiental, que manda no físico. Só que a gente não sabe onde a pessoa enroscou. uhum. Você não pode falar que tudo é do espiritual, tudo é do emocional, tudo é do ambiental, você não sabe. Tá? Cada um enrosca num canto. Mas no Quantec, pelo que você falou, quando ele seleciona um item, ele vai aplicar esse item em um determinado corpo sutil. Sim. Então, você No que pode for mais, concluir que no que for aquele mais problema eficiente. está no Isso. mental ou está no emocional. No E que o ele vai para o Quantec, ele mais dá eficiente. diagnóstico? Né? Ele dá Não é um diagnóstico? diagnóstico. Uhum. Na verdade, assim, ele busca o tratamento. É que, Ok. veja, sai um floral para medo, você sabe que a pessoa tem medo. Sai o floral para medo de avião, você sabe que a pessoa tem medo de avião. Então, veja, essa interação, ela é causal. Uhum. Ela é causal. Cada informação dessa vai agir numa área. Deixa eu só deixar isso aqui com você, Márcia, porque senão eu fico livre dos telefones. Tranquilo. Então, você sabe que é uma relação causal. Então, por exemplo, eu peguei um paciente aqui e falei assim, olha, ele é médico. Aí saiu lá, tratamento para clavícula. Um tratamento para clavícula. O senhor tem alguma coisa na clavícula? Ele falou, quebrei, estou esperando soldar. Nossa, mas saiu o tratamento, não é que eu fiz um diagnóstico, entendeu? Saiu o tratamento para tratar a clavícula dele. Aí ele falou, não, eu quebrei. Bom, aí ok. Tá. Então você fala, eu tenho muitos casos, né? Assim, se você veja, eu tenho 20 e poucos anos aí de janela, trabalhando com isso, Pouca cada caso experiência. é um mais legal que o outro, né? Então você fala, de verdade é apaixonante. É apaixonante. Legal. Eu peguei uma paciente, por exemplo, esse eu conto sempre porque é curioso, né? A gente não imagina que alguém esteja sofrendo de uma coisa que te aconteceu quando você era criança. Uma senhora de mais ou menos uns 60 anos veio aqui e saiu, trauma no primeiro ano da escola. Aí eu fiz o cara, pô, o primeiro ano da escola de uma pessoa de 60 anos deve ser 54 anos atrás, mais ou menos, 53 anos atrás. Aí eu falei para a senhora, olha, a senhora teve algum trauma no primeiro ano da escola? Ela falou assim, não. No primeiro dia não deixaram entrar na escola porque não tinha uniforme. Mas como é que essa... Nossa. Aí a pergunta era assim, como é que essa máquina sabe disso? Eu falei, não, quem sabe disso é o seu inconsciente. O que ele fez foi conversar com o seu inconsciente. A máquina faz uma comunicação com o teu inconsciente. Agora, você Legal. imagina uma informação que está atrapalhando essa pessoa desde 6 anos de idade. Qual o estrago que ela fez já, né, ao longo da vida? Então, você sabe que existem várias informações que são limitantes do ponto de vista saúde, prosperidade, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento como pessoa, pessoal. Então você fala, tem um monte de
de questões que a gente tem que interagir. E a gente não tem controle de tudo que acontece, a gente não lembra das coisas. Imagina, ela não lembrava disso. Quando eu falei, ela lembrou. Então você fala, a gente tem um monte de coisas que acontecem mesmo. Legal. E essa questão de usar a técnica, vem as perguntinhas aí. Eu posso fazer com qualquer pessoa ou existe algum pré-requisito para eu fazer com alguém? Né? Existe o pré-requisito, a pessoa permitir. Esse é o Ok, pré-requisito. ok. A E gente não depois interage com do. ninguém que não autorize que a gente interfira. Uma Uhum, questão ética pura e simples. ok. E a outra pergunta é, por exemplo, eu conheço técnicas, já participei de grupos, por exemplo, de constelação familiar, né, grupos de apometria. Eu posso usar o Quantec para uma pessoa que desencarnou? Até pode mandando frequência só da área espiritual, Uhum, mas eu não recomendo, uhum, porque você tem que pegar a autorização dela. ok. Como é que você conversa com ela, pegar a autorização dela? Esse é um problema. Tá? Normalmente, alguns terapeutas que usam o Quantec, se a pessoa desencarna no meio do processo, eu tenho um caso de desencarnado bem legal. Eu recebi uma, a foto de um paciente que estava em coma. A filha mandou. Aí eu coloquei lá, tratei, vi que o caso era sério, estava em coma vários meses, né? E, e aí, passado um tempo, a filha liga para minha secretária e fala assim: olha, a fulana mandou desligar o quanto que o pai dela faleceu. Eu falei, nossa, vou ligar para ela, né? Aí eu liguei, puxa vida, que chato, eu não pude ajudar. Ela falou, não, Sérgio, você ajudou muito, você não sabe da história, eu vou te contar. Eu falei, conte. Ela falou assim: é o seguinte, meu pai, antes de entrar em coma, ele estava brigado com a mulher dele, estava separado da mulher, brigou com os filhos todos, brigou com todo mundo. Ele estava de mal com a vida, de mal com o mundo, e entrou em coma e a gente não. O pessoal não queria nem visitar ele, tanta raiva que tinha dele. Aí você botou no Quanta que ele acordou. Mandou chamar a mulher, pediu desculpa para a mulher, chamou os filhos, pediu perdão para todo mundo e depois morreu. Eu falei, Ah, nossa. Então a gente pôde ajudar um pouquinho. Não, é. não pôde trazer ele de volta para a vida, mas pelo menos de volta para a harmonia, né? E eu estou entendendo, então, que o Quantec ele não substitui o tratamento médico, a questão, ele não, ele sozinho, não necessariamente ele vai resolver ou pode resolver ou não. Não, veja, eu tenho muito caso que só o quanto que resolveu. Uhum. Está aqui, quer ver? Eu vou mostrar para você. A gente mata a cobra e mostra o pau. Ó, pronto, abri na página aqui. Tá aqui, ó. Esse é um caso Uau, de psoríase. O de só cima isso. é antes Uhum. e o de baixo é depois, 3 meses. Curou. O que ela fez? Só isso. O que é psoríase? Psoríase é trauma emocional. Aí você vê, assim, você fala assim, então ele cura tudo. Eu falei, não, não é. Veja só como age o quanto. Essa pessoa trabalhava no escritório de advocacia há 14 anos. E ela tinha um relacionamento, assim, quase familiar com o dono do escritório de advocacia. E ele abusava muito dela. Assim, do ponto de vista trabalho, era Nossa, muito doente. É. exigente, misturava as coisas pessoais com as coisas de trabalho, e ela começou a se autoagredir. Ficou com o corpo daquele jeito que você viu a foto. Hum? Quando a gente começou o tratamento com ela, a primeira coisa que ela fez, sem eu pedir, sem falar nada, ela pediu a conta de um escritório de um trabalho de 14 anos. Pegou o dinheiro, a indenização, comprou uma perua e foi levar a criança para a escola. Queria trabalhar com energia de criança. Começou a trabalhar com criança. Acertou umas questões com o pai, com a mãe, brigou, começou a ajustar, arrumou um namorado, entende? Você fala assim, meu Deus, ela mudou de vida. Foi isso que fez. Isso foi em 2006. Ela nunca teve mais nenhuma crise, desde 2006. São 20 anos. Então você fala, 20 anos que não tem uma crise com psoríase grave daquele jeito que você viu, ou seja, curou. Curou completamente. Então você fala assim, é, existe algum outro tipo de tratamento para psoríase na medicina ocidental clássica que seja eficiente assim? Eu vou falar para você que não tem. O que eles dão é corticoide na crise, que é melhora um pouco,
Mas resolver, curar, absolutamente sem nenhuma outra intervenção senão essa, eu não conheço. Então você fala, alguns casos só precisa do quântico, alguns outros casos não, precisa de tudo. Depende do tipo de coisa que tem. O que a gente sabe é que quando você coloca uma informação no corpo, o corpo muda. Ele vai se autorregular para tentar resolver. Se a autorregulação não alcança o nível de desregulação que tinha, precisa ser alguma outra coisa, ou uma outra interferência, as coisas começam a funcionar de um jeito diferente, né? A pessoa encontra alguém que ajuda, o médico aparece com outra solução, quer dizer, o inconsciente ele dá um jeito de ajustar as coisas, né? E o interessante é que eu vi também, sobre foi um estudo que foi feito em São Paulo, se eu não me engano, você na Universidade de São Paulo, com um grupo Não, de pessoas, 80 foi, em, pessoas. foi em Marília, Marília. Marília. Marília, foi na cidade de Marília. Na verdade, a história é uma coisa engraçada. Eu fiz uma palestra sobre o Quantic na Sociedade Brasileira de Cardiologia, ali na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E tinha lá duas pessoas assistindo a palestra, fisioterapeutas cardíacos, um professor doutor da universidade e o aluno dele que estava querendo fazer uma pós-graduação. O aluno da pós-graduação falou: puxa vida, esse equipamento aí pode ser interessante, vamos fazer pesquisa disso? Aí eles fizeram um projeto, colocaram na FAPESP, a FAPESP patrocinou a compra do equipamento, eles montaram um laboratório de pesquisa dentro da Unesp, tá? Inicialmente com 8 pacientes numa pré-aprovação do Comitê de Ética. O Comitê de Ética fez alguns ajustes do tipo, o exame de glicemia não pode ser por aparelhinho desse que você compra na farmácia, tem que ser um laboratório e tal. Criou um protocolo mais rígido de pesquisa. Aí colocaram 80 pacientes durante 4 anos, pacientes com problemas de pressão 4 arterial. anos? 4 anos. 80 pacientes, 4 anos pesquisando com pressão arterial alterada, glicemia alta, hipertenso, colesterol alto, tudo isso. Todo o quadro de hipertensão e diabetes que é comum, né? E coerência cardíaca também foi medido, um aparelho de coerência cardíaca. Então, no final de 4 anos, chegaram à conclusão de que o Quantic resolve todas essas coisas. O efeito agudo do Quantic na hipertensão, na glicemia, colesterol e coerência cardíaca, ótimo. Tanto é que está publicado lá na livraria da Unesp, tá? Se você colocar Quantic, vocês acham essa pesquisa toda lá. Tá? Unesp de Marília, na Legal. universidade. Bem bacana, porque são medições clássicas, né? Pressão arterial é uma coisa clássica, o sangue é uma coisa clássica, né? E aí entra uma frequência para mudar isso. E é surpreendente que melhorou, sabe por quê? Porque a gente não fez um protocolo individualizado para cada pessoa. A gente pegou informações, porque para fazer pesquisa tem que ser sempre o mesmo padrão, entendeu? Aham, Então nós aham. cercamos, eu que fiz esse protocolo, então nós cercamos o frango com coisas que tratam hipertensão, diabetes, então ervas, suplementos, coisas assim, colocamos essas informações, ou seja, não era para ser tão eficiente, mas foi, entendeu? Assim, era para ser mais ou menos, mas foi ótimo o resultado. Tá? Legal, legal. Então, o que você está dizendo é que eu posso ter grupos onde eu tenho, por exemplo, pessoas que querem, e aí onde eu quero chegar, porque muita gente busca, eu quero abundância financeira, né? Eu quero, né, resolver minha insônia. Tem alguma coisa que o Quantec não faz, não ajuda ou não contribui? Que você se lembre, né? Porque tem alguma coisa que você fala assim, Russo, isso não tem como. Não. Porque, veja, uma vez que você tem o seu inconsciente, Aham. que é a caixa central que cuida de tudo, que tem a memória de todos os seus traumas, a memória de todas as suas vivências, tem acesso a toda uma biblioteca de informações que tem no mundo. Então você fala, pô, se não usar esse recurso é que está errado, entendeu? Aham. Se não usar essa possibilidade é que seria um absurdo.
É possível, através dele, pedir ou querer qualquer coisa, entre aspas. Então, assim, eu quero desenvolver a minha mediunidade, eu quero ativar a minha clarividência, a minha clareaudiência, eu quero fazer a minha limpeza da pineal, eu quero. É possível colocar nele, de alguma Cada forma, estruturar objetivo, isso. o objetivo que você quiser, desde que o objetivo ele não tenha, porque assim, o inconsciente, você está conversando com o seu inconsciente, então Aham. o seu inconsciente não identifica negativas. Se eu falar para Hum, você assim, não pense no elefante cor-de-rosa, a vou primeira pensar no coisa que você vai elefante. fazer é pensar no elefante cor-de-rosa. Ele não entende negativos. Então a gente não usa negativos. A gente faz frases, elabora frases sempre positivas, com gratidão, como se já tivessem sido realizadas. A gente não trabalha nem no passado e nem no futuro. A gente coloca como se tivesse aquilo já realizado na tua vida. Tá? Porque no futuro seria uma coisa mais ou menos assim: eu tenho um bar, eu escrevo uma faixa lá na frente. Amanhã, cerveja grátis. Nunca Aí vai tu vai ter. lá amanhã, que faixa está escrito lá? Ah, é Amanhã. amanhã que tem cerveja grátis. Nunca vou chegar no amanhã. Entendeu? O inconsciente ele não entende. Então você fala, sou grato por tomar cerveja grátis hoje. Acabou. Isso teria um pouco a ver, um pouco de relação, com aquele, Masaru Emoto, Maremoto, faz o sim. experimento, né, A mesma coisa. Você tem o princípio é 70% de esse. água no teu corpo. Se você ficar falando, dando informação para ela cristaliza de um jeito harmônico, fica disforme. Inclusive, no meu livro tem. Eu falei com o Ah, Massaro esteve aqui no Brasil, a gente conversou, eu coloquei esse trabalho dele aqui legal, também. Porque é legal. surpreendente saber que a matéria ela é moldada com aquilo que você sente e pensa. Isso é fato. Você sabe que eu tenho um caso para ilustrar melhor como quanto é que funciona, não sei se nós temos tempo, né, Vamos Roosevelt? aqui a gente fica aqui até amanhã, aqui eu faço uma série aqui, depois eu vou vender para Netflix, Tá bom. pra ter conteúdo. Eu tenho um caso de um paciente ele veio com 18 anos aqui. Com 6 anos ele fez um transplante de rim. E ele estava tomando esses imunossupressores desde 6 anos de idade, com 18. Só que aí o fígado dele começou a reclamar demais. Então ele passava muito mal, ele não conseguia sair para trabalhar, para namorar, não saía de casa. Veja, com 18 anos você prender um cara dentro de casa, você consegue por algum tempo, mas depois começa a dar defeito. E ele me achou porque ele sabia que eu fazia medições de radiestesia e ele queria que eu medisse esses medicamentos se tinha possibilidade de diminuir algum ou colocar alguma outra coisa que pudesse melhorar a qualidade de vida dele, que ele pudesse ter uma vida normal. E ele estava a ponto de desistir de tomar os imunossupressores, ele ia perder o rim transplantado. Porque o sistema imunológico dele ia agredir o órgão que não é dele. Tá? Ia identificar como uma célula diferente e ia sair agredindo o órgão. E aí ele ia funcionar menos. Aí ele foi lá, eu mudei, acho que para um terço, um dos medicamentos, e o outro foi pela metade e tal. Os pais dele vieram com ele aqui, e a preocupação da mãe e do pai era que realmente desse resistência. Eu falei, olha, eu estou vendo aquilo que é mais eficiente do ponto de vista. Vai diminuir, vai fazer uma imunossupressão, mas também não vai agredir tanto o fígado dele para ele ter qualidade de vida. E ele começou a ter vida normal, começou a sair, ficou bom. Alguns meses depois, a mãe me liga dizendo, olha, o Fernando está passando muito mal. E eu queria saber se foi essa estratégia que a gente usou, se tem alguma coisa. Eu falei, traz ele aqui. Ele estava lá vomitando, passando mal, horrores. Aí quando ele chegou no consultório, Roosevelt, eu fiquei com radiestesia medindo. Eu falei, se o cara estava vomitando, ele devia estar ruim do fígado, né? Eu olhei o fígado dele, não tinha nada. Eu falei, pô, tem alguma coisa estranha aqui. Sabe uma coisa? Eu vou tirar uma foto dele e botar na máquina. Eu posso tirar uma foto sua, colocar numa máquina alemã aqui para a gente fazer uma avaliação para saber como é que trata isso que você tem? Ele falou, pode. Aí eu tirei a foto dele, botei na máquina, saiu um relatório. E eu assustei com o relatório porque seriam umas coisas muito pesadas para um garoto de 18 anos, sabe? Uhum. Então saiu, eu vou te contar mais ou menos, você vai falar Sim. assim, saiu coisas do tipo, é, abuso sexual na infância. Eu falei, opa, né? Dificuldade de relacionamento com o pai dele estava ali na frente dele. Aí eu fui falando essas coisas, eu falei, olha, você sofreu abuso sexual na infância? Ele falou, de jeito nenhum.
Essa máquina está maluca. Relacionamento com seu pai é difícil? Não, imagina, é meu herói, esse cara aqui está sempre do meu lado. Tem alguma coisa errada. Eu fui falando coisas, de repente, numa hora do relatório, a mãe vira para mim e diz assim: Sérgio, você está descrevendo a minha irmã que doou o rim para Cara, ele. cara, Aí nós fizemos o seguinte: ligamos para a irmã, na hora. A irmã estava passando mal do outro lado lá. por conta do Por fóton conta do. gêmeo do É, rim e o rim. o rim que é dela. A energia dela É, estava dentro dele. E ela estava ruim de energia. O que cara, aconteceu? Eu tratei do menino com aquele relatório, ele melhorou e ela melhorou. Você vê que maluco que é, né? O quanto que é isso? Você fala, como pode? Não, é como funciona. Se pode ou não pode, eu não sei, mas funciona assim, entendeu? Nos Estados Unidos tem um caso de gêmeos que nasceram, foram separados e tiveram esposas com o mesmo nome, colocaram o mesmo nome no filho e tudo. Depois Nossa, eu vou fazer um vídeo aqui com algumas histórias interessantes sobre o consciente coletivo, né, as teorias de Carl Jung, e aí tem vários exemplos aqui de sincronicidade, dessa questão da sim. conexão frequencial que existe entre pessoas e tudo. E aí na verdade, estava descrevendo a tia dele, né? E não ele. Não, era a tia. Que doou o rim para ele, né? A tia dele está dentro dele, você entende? Ah, A lógica. E o equipamento eu não sabia disso, o equipamento tem a foto dele. cara, Você percebe como é um negócio genial, assim, do ponto de vista interessante. E dentro dele, energia? então, na base de dados dele, por exemplo, vou dar alguns exemplos, né? Pode ser, lá na base de dados dele, se não tiver, eu posso colocar, por exemplo, a informação do que o pessoal está usando aí, Mondiaro, retrato TIDA, Tem, o que você quiser. hormônio, quem faz reposição hormonal. Eu posso colocar isso no Quantec e, na verdade, ele vai pegar a informação do hormônio, da testosterona, da progesterona, e mandar para a pessoa. Que Vai o princípio é estimular como aquilo. se, quando eu estou tomando um medicamento, eu estou inserindo informação dentro de mim, né? É Esse isso. medicamento ele vai É isso. me programar, se relacionar em nível atômico, seria? O celular, Olha, molecular? você pode dizer que a homeopatia, depois de uma determinada diluição, você não tem nada físico. Você só tem informação, que fica gravada por agitação lá na água. Uhum. É, homeopatia é isso. O Hahnemann, quando fez. E o genial do Hahnemann é que ele pegou uma pessoa, intoxicou ela de uma determinada substância, digamos, camomila. Você toma 5 litros de chá de camomila e tu vai passar mal com um monte de sintomas porque você tomou 5 litros de camomila. Não, é uma pessoa saudável. Ele pega esses sintomas e ele descobriu uma coisa genial. Se você pegar a substância camomila e diluir, a diluição trata esses mesmos sintomas da intoxicação pela substância. É isso que ele descobriu. Então, a homeopatia foi criada nesse sentido vibratório mesmo, nessa questão de remédio vibratório. A homeopatia é um remédio de vibração, não é um remédio físico. Uhum. Ah, mas faz na farmácia, Sérgio. Pois é, mas a farmácia pega a substância, vibra, dilui a tal ponto que às vezes não tem nem a substância original lá dentro. Você não acha. Então, a gente sabe que o corpo reage com informação. É isso. O fato é E o esse. Quantec, uma vez que é definido esse tratamento, ele começa a mandar essas frequências de quanto em quanto tempo, durante quanto tempo leva um tratamento. Você pode, nesse quesito, você também pode individualizar para a pessoa. Uhum. Tá? Fazer uma coisa mais. Mas, em geral, os tratamentos que a gente costuma fazer aqui, pelo menos no consultório, com Uhum. resultados contundentes, é mandar pacotes de informações de 12 segundos a cada 3 horas durante 3 meses. Tá? E o equipamento consegue, neste modelo, atender até 500 indivíduos. Ok. Dá Então, para isso também escalar? não quer dizer que, assim, comecei hoje minha transmissão, amanhã já estou curado, já estou Não, sentindo tudo e já está tudo resolvido, né? não existe isso. Tem coisas. Porque, assim, as pessoas. Rose, você sabe disso. As pessoas às vezes não identificam nem que estão doentes, nem que estão boas. Uhum. Porque isso precisa ter consciência corporal para isso acontecer. As pessoas não sabem, entende? Então você fala, às vezes a pessoa melhora.
tem casos e casos, né? É normal, por exemplo. Eu, por exemplo, faço quiropraxia, faço acupuntura, dou remédio chinês, faço frequencial, dou um monte de coisas pelo Quantic e tal. A pessoa fala, putz, eu melhorei, eu tomei um chá da minha avó, né? E aí resolveu. Você fala, ah, tá, o chá da avó, tá bom. Beleza, o que você vai fazer? Entendi. E aí, dentro desse contexto, então, ela recebe essas frequências e ela pode experimentar reações fisiológicas. Vou pegar um exemplo, né? Uma pessoa que é, por exemplo, uma pessoa que é diabética. Se eu pegar a frequência do mel e transmitir para ela, pode ser que ela experimente alguma reação em função da diabetes e Sim, você tem casos aí de exemplos, por exemplo, eu não não nesse vou, sentido, mas de eu não vou fazer isso. detoxificação, mais de detoxificação, eu não sei se o Contec tem protocolos, por exemplo, de remoção de metais pesados, Sim, sim. remoção de questões relacionadas a vacinas, por exemplo. Você tem algum Ó, caso, assim, onde a pessoa teve a reação fisiológica, por exemplo, eu num vou te processo de contar, detoxificação? eu vou te contar alguns casos, algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, eu dei Uhum. aula agora esse final de semana, como eu te falei, e eu apresentei um caso de uma farmacêutica numa pós-graduação, num trabalho de pós-graduação, que ela fez o seguinte: ela pegou água, colocou uma substância chamada beladona, que é usada para várias Chá de coisas na belladonna, né? homeopatia, e colocou um ímã embaixo da beladona, 7 centímetros de distância da água. Ou seja, colocou um campo eletromagnético para bater nesta substância e impregnar a água. Pegou a água e usou como colírio. A beladona, quando você põe no olho, ela, além de dilatar, ela diminui a mobilidade do olho. Fica o olho fixo, justamente para fazer exames, né? Aí você fala, e a água impregnada com o ímã tem a mesma propriedade. Fez a mesma coisa. O corpo respondeu exatamente como a substância física. Aí você fala, uau, então a informação gravada na água, colocada no olho, dá a mesma reação. Foram, acho que se não me engano, 5 anos de pesquisa, fazendo com coelhos, ratos, cachorros, pessoas. Aí você fala, uau! E percentual de resultado, mais de 90%. Legal. Então você fala, a gente tem. A medicina está mudando, né? Ela está aprendendo. Ainda está muito longe, mas está aprendendo. Existem forças, obviamente, de laboratórios químicos que, se você falar que você faz isso, eles. É complicado. Eu vou falar para você que não é fácil. Né? Podem sumir com essa farmacêutica, ela é farmacêutica. A história da fosfoetalonamina aí, mas Sumir com a pessoa por conta que isso pode acabar com o mercado bem, bem bilionário. Mas a gente sabe que o corpo reage com informação. legal. Qualquer informação. Tá? Eu estou te contando esse Vamos. caso. Eu estou te Tá, contando fala. esse caso porque foi feito com o rigor do um comitê, uma comissão de ética, foi respeitado algumas premissas de pesquisa científica. Entende? Por isso que, para você ter uma ideia, a banca examinadora teve que ser trocada porque o pessoal não queria participar Tá disso, porque eles envolvido têm no negócio. conflito de interesse, porque eles trabalham para os laboratórios farmacêuticos. Então, veja, eu vou perder meu emprego porque eu estou fazendo aqui uma banca de pesquisa esquizotérica, entendeu? Não dá, eles não. E vai o Mas propagandista lá, né, divulgar o medicamento, o médico já receita sim, é isso. aquela marca, né, É nem bota assim que mais o princípio funciona. ativo e tudo, né, e tudo, e Agora, assim vai. a gente sabe que as coisas estão mudando, as pessoas também estão mudando. Né? As pessoas também estão aprendendo mais, buscando mais informações. Então, Legal. elas vão se melhorando do ponto de vista o que é possível fazer para a saúde sem agredir tanto. Né? E É no isso. caso do Contec também, eu consigo utilizar ele, até o final da nossa conversa, eu vou tentar achar uma pergunta e que você não vai conseguir me dar a resposta, viu? Eu vou Ótimo, tentar achar, né. ótimo. Quanto mais É, pergunta que eu não sei, mais eu vou ter que estudar, né? com Quantec é possível eu agir
especificamente numa situação, vou colocar um exemplo, né, esse final de semana eu estava com uma amiga e ela torceu o tornozelo, né, torceu o tornozelo, inchou e tudo e tal. Neste caso, eu posso criar um tratamento de 3 meses, mas existe uma forma de intensificar e colocar algo naquele momento? E você Lembrei. essa é a primeira pergunta, e a segunda é: você É. já fez algum tipo de demonstração assim nas Não, vou te apresentações? contar um que aconteceu alguns meses atrás. Eu fui num congresso no Recife Aham. e, e a gente montou um standzinho do Quanta, que tinha lá os usuários, e eu ia fazer a palestra no domingo. E o stand estava lá no sábado. Aí uma terapeuta passou lá, falou: Nossa, eu conheço, já ouvi, eu queria assistir tua palestra, mas eu vou ter que ir embora porque o meu marido acabou de me ligar que ele está com cálculo renal, com uma dor horrível, indo para o hospital. Aí ela parou assim bem na frente e fez um desafio. E essa máquina aí não pode fazer nada por ele, não? Eu falei: Ué, se ele permitir. Pera aí que eu vou ligar para ele. Ligou na minha frente. Aí o cara atendeu: Alô? O que foi? Eu falei assim: Então, estou indo para o hospital porque a dor está terrível. Eu sei que é cálculo, eu já tive, está doendo muito. Eu falei: Então, o senhor permite a gente fazer um tratamento aqui virtual? Só tem uma foto, manda para mim e tal. Cara, isso foi no sábado, final do dia. Aí eu fiz o tratamento, rodou, eu conversando com a moça, saiu um monte de coisas que ela falou: Nossa, meu marido tem esse perfil aí, tem essa cara do que você falou. Tá? Ou seja, o perfil psicológico saiu todo ali, né? Saiu Aham. florais, coisas assim. Aí você vai vendo como é que a pessoa funciona, né? Aí daqui a pouco eu falei: Bom, já estou emitindo aqui para a fase aguda, seria interessante você ligar para ele. Ligou. Ô, fulano, e aí, como é que você tá? Tá indo para o hospital? Já chegou no hospital? Falou: Não, estou indo para a praia. Acabou a dor. O cara foi para a praia. Aí você imagina que ela era terapeuta, ela estava lá no congresso para assistir as palestras. No dia seguinte eu fiz minha palestra, eu lembro que eu falei assim: Ó, gente, coincidência não existe. Eu vou pedir o depoimento aqui de uma pessoa que teve ontem no stand com o marido, assim, assim, assim. E ela vai contar para vocês o que aconteceu. Ela falou: Você não faz ideia, gente. Aí ele contou a história Contou a toda lá. história toda. Legal. Foi assim: você fala, o quanto impactante é um caso real ao vivo e a cores no dia que Ah, aconteceu. Você entende? Não tem, assim, e ele me dá gratas surpresas o tempo inteiro, entendeu? Você fala o tempo todo. e num caso desse, por exemplo, você deixa o computador escolher os itens, ou você seleciona alguns itens? Quantos itens o computador usa para um tratamento, por exemplo, dentro dos 110.000 itens? Para cada pessoa, de 30 a 40 é o Uhum. suficiente para aquele pacote de informações. Aham. Quando você tem uma doença já instalada, a gente usa um determinado programa que vai para o órgão direto e, Uhum. e lá tem um questionário que você responde, ele pega lá, por exemplo, cálculo, litíase renal, pum. Ele vai Uhum. pegar tudo que o computador tem para tratar a litíase renal para aquela pessoa, vai dinamizar Ah, aquilo homeopaticamente para dizer isso vai para o espiritual, para o mental, para o emocional, para o físico, entendeu? uhum. E Legal. assim, e resolver. Por exemplo, ele fez lá um xixizinho no caminho, expeliu a pedra e depois ele foi para a praia, curtir a praia. Perfeito, entendeu? Isso então se aplicaria para dor de dente, para Para qualquer qualquer coisa, para qualquer qualquer coisa, coisa. tá. E aí no caso o computador você falou que ele trabalha com foto. É só com foto ou ele trabalha com mais algum outro tipo de elemento para fazer o tratamento? O nome completo da pessoa, data de Uhum. nascimento e a foto. É o que a gente precisa. Ah, E a mas eu autorização pode dela. aí Que a você gente pode não usar mexe, sem vídeo, autorização não mexe. tá, você pode usar vídeo, pode usar PDF, pode usar Pode usar o um que eu arquivo, quiser. ok. Qualquer arquivo. Então no caso, por exemplo, eu Eu vou posso pegar um mandar, outro. eu posso mandar, por exemplo, um mantra Uhum. para a pessoa. Eu posso, por exemplo, eu sou acupunturista. Eu posso fazer um tratamento de acupuntura aqui, filmar isso e ficar enviando esse tratamento para ele receber em casa várias vezes na semana, no mês, para melhorar mais rápido. Posso fazer isso. Então, na verdade, o computador, ele faz o que vamos supor que seria vamos dizer, uma oração eletrônica, né, que eu faria Isso, uma ou reza 2 vezes no eletrônica. dia, ele faz 24 horas por dia, a cada 3 horas ele manda aquela Isso, frequência. é isso. É Ah, e uma aí no reza caso, por exemplo eletrônica. ah,
No caso, por exemplo, vamos pegar pessoas que vêm para os Estados Unidos e um dos grandes desafios aqui é falar inglês. Tem bloqueio para falar inglês. Eu posso pegar um livro lá de inglês para iniciantes, pegar a frequência desse livro e transmitir para essa pessoa. Sim. Eu tenho uma pessoa que estava morando na Inglaterra, a Aham. filha estava trabalhando lá e ela foi para lá e ela não falava nada. Eu tinha uma dificuldade danada, ela é discriminada completamente, porque o inglês macarrônico da gente aqui é terrível quando chega aí, né? Ela foi para a Inglaterra e ela queria isso. Eu fiz 3 tratamentos para ela, de 3 meses, e ela melhorou muito, ela absorveu muito melhor, porque a repetição no inconsciente da gente é a mesma coisa, eu vou dizer, fazer um paralelo. Você estudar inglês aqui e não falar todo dia direto, ou seja, a frequência com que você usa a língua, dificulta você aprender. Você vai para algum país que só fala aquela língua, o teu cérebro ele é induzido a aprender mais rápido. Né? Então, o que a gente faz com a máquina é induzir a rapidez, fazer a frequência do cérebro pensar naquilo mais vezes. Então, você absorve melhor. Na Tá? verdade, para quem está assistindo, é para deixar bem claro que o Contec não manda o livro de inglês, você dorme e acorda falando inglês fluente porque transmitiu e Não é programou, assim, né? não é assim. Você Mas isso também se estimula. aplicaria, por exemplo, eu sou de Brasília, né? E Brasília tem uma cultura muito grande de concurso público e vestibular, né? Faculdade, medicina e tudo e tal. Eu posso, então, criar um Pode tratamento com o conteúdo absorver disso. melhor o conteúdo. Eu, por exemplo, eu fiz palestras, curso esse final de semana. Aham. Eu faço um Quantic para mim assim. Eu sou muito grato por ministrar cursos com clareza, conhecimento e resultados efetivos no aprendizado. Isso ou algo melhor. E fiquei emitindo o tempo que eu estava dando aula. Você fala, ué, é isso. Então ele acelera, ele potencializa e posso usar esses materiais para potencializar um processo. Só que Você falou não de tem Brasília. milagre, né? Ah, Você falou de Brasília. Eu tenho um caso de Brasília ah, bem engraçado. Um cara de Brasília me ligou. Você sabe, eu sou representante exclusivo para a língua portuguesa, tanto Portugal quanto Brasil, desse equipamento aqui. E aqui no Brasil, ele tem um preço mais em conta do que lá na Europa, porque lá tem, em outros países, ele tem um imposto muito alto. Aí eu peguei um senhor, ele me ligou, disse assim: olha, eu fiz o tratamento com outro usuário, não eu, e não funcionou. Eu estou indignado, porque quando você explica, a gente entende que deveria funcionar. sim. Né? E eu quero saber o que você pode fazer por mim. Eu falei: o senhor manda o relatório, por favor? Ele mandou o relatório. Eu falei: qual é o seu problema? Ele falou: eu tenho pânico, eu não consigo sair de casa. Aí eu olhei o relatório. O usuário excluiu do tratamento, veja só, eu vou te falar, é sério, Ah, tudo que era da área espiritual, porque ele não acreditava em nada espiritual. doença dele, né? Então ele tirou, ele só mandou coisas físicas, mentais, nem floral acho que ele mandou direito, ele mandou só coisas que ele acreditava. Ele excluiu da máquina, ele tirou. Do mesmo jeito que você pode colocar, você pode tirar. Uhum. E aí eu olhei o relatório e falei: bom, pânico pode ser espiritual. Eu conversando com o cara no telefone, eu falei: olha, eu faço um trato com o senhor. Eu vou fazer um novo tratamento, não vou lhe cobrar nada. Mas se o senhor melhorar, o senhor vai pegar um avião e vir aqui se consultar comigo em São Paulo. Ele falou: eu não pego avião, eu tenho medo de avião. Eu tenho medo de sair de casa, você acha que eu não tenho medo de avião? Eu falei: não vou. Eu falei: tá bom, então tá barato para o senhor, porque eu vou fazer o tratamento de graça, você não vai pagar nada. Cara, deu 3 meses, ele apareceu no consultório. Caramba. Ele apareceu no consultório para conversar comigo. Aí eu mostrei o relatório que ele tinha feito e eu mostrei o que eu fiz. Falei: qual é o seu problema da área espiritual? O senhor não cuidou, ele não tratou do senhor no que o senhor precisava, ele excluiu isso, porque ele não acredita. O usuário tem esse poder. Se eu fosse ele, eu deixaria a máquina escolher o que ela acha Sim, melhor, não fazer uma sim. interferência. Você entende? Era uma Mas é pergunta que eu ia isso. te fazer. O usuário é pré-requisito que um usuário de Quantec, uma pessoa queira eventualmente adquirir aí um equipamento,
ele precisa ser terapeuta, ele tem de ser terapeuta, ou ser terapeuta é complementar e pode ajudar no processo? Sempre Porque pode eu ajudar pela forma de que você aborda o teu cliente, né? Uhum, Pelo jeito que você conversa com ele. uhum. Tem um outro caso, você me fala que precisa ser terapeuta. Eu lembro Aham. que eu estava fazendo uma palestra num congresso de radiestesia e o cameraman, o cara que filmava os congressos, quando acabou minha palestra, ele falou: Sérgio, genial! Eu estava querendo achar um equipamento para fazer alguma coisa, vou vender minhas máquinas todas, minhas filmadoras. Só pensei com ele, falei: ele vai ter que vender muita filmadora, porque a filmadora tem um preço, o equipamento tem outro preço, né? Eu falei: não, mas, pô, dei toda a atenção para ele, expliquei tudo para ele, né, depois da palestra, e o Paulo foi embora. Cara, deu uns meses, esse cara apareceu lá, comprou o equipamento. Eu fui muito cuidadoso em explicar para ele tudo, porque, veja, ele não tem o trejeito de terapeuta, né? Sim. Ele é um cameraman, né? Mas aconteceu um negócio inusitado, cara. Ele arrumou uma paciente que tá. Eu vou falar isso aqui só para o pessoal daqui, tá? Não espalha, por Aham. favor. A pessoa tinha uma doença muito grave no cérebro e estava entrando na justiça para conseguir um remédio, porque era muito caro. Ele estava entrando na justiça. O que, que o cameraman fez? Tirou uma foto do medicamento, botou na máquina e ficou mandando para a cabeça do paciente. Um ano depois que ele comprou o equipamento, teve um novo congresso. E ele me trouxe esse caso com a tomografia antes e a tomografia depois. Ah, Sumiu o tumor. sumiu? Sumiu. Ah, Com a informação daquele medicamento que ele colocou na máquina e mandou para a pessoa. cara. Aí eu falei, pô, nós temos esse caso, Aham. isso, por exemplo, cada usuário tem uma história para contar, né? Uhum. Eu conheço assim, essas mais impactantes, né? Porque as coisas vão chegando para mim de forma. é, Talvez, eu acredito que talvez ajude, contribua, mas não seja determinante, né, mas eu acredito que a pessoa ela vai compreender o sistema e vai ter a questão do bom senso para fazer o tratamento, né. sim. Então assim, Alguns casos são mágicos, né? Mas não são todos assim, né? na Disney, por exemplo, para você ser fotógrafo na Disney, você não precisa ser fotógrafo profissional. Então você entra, né, você faz um treinamento e eles te ensinam a fazer enquadramento, as poses, né, como que você vai tirar foto e tudo e tal, mas já é tudo programado no computador que fica na cintura do fotógrafo. Então ele não tem o trabalho de entender e saber no detalhe como que é a configuração de exposição, do ISO, se não. A máquina programa, ele vai lá, enquadra, Ele pede para aperta o tirar. botão. Aperta o botão, mas ele tem que ter pelo menos uma noção de enquadramento, de tudo, mas ele não precisa ser um fotógrafo profissional. Então, pelo que eu estou entendendo, no Quantec é a mesma coisa, né. Mesma Então, coisa. apesar de ter um banco de dados lá, você falou que tem módulos específicos do corpo humano, é possível localizar ali a enfermidade, o órgão que está comprometido, responder as perguntas e ele mesmo já vai dar Ele o mesmo faz. o o tratamento. Ele busca lá o que é preciso para tratar aquele órgão, por exemplo, Legal. né? E eu Agora, vi também a gente sabe que, apesar dos tratamentos específicos, a aham, gente sabe que a gente adoece de um monte de coisas que não são tão específicas. Então você fala, uhum, quanto mais abrangente você for, mais, às vezes, mais eficiente, né? uhum. Depende do caso. Entendi. E eu vi também que o Contec tem uma possibilidade de você programar água com ele. Como é que Ah, funciona isso? Porque o lá mesmo. no outro equipamento, né, que É, que eu adquiri, você tem que, comprar as águas da Hungria. Então você tem que pedir a água, vem programada num vidro escuro, né, e aí ele te dá receita, então dependendo da água você tem que tomar dia sim, dia não, o outro toma 5 dias direto, outro toma a cada 15 dias. E você vai tomando as gotas, né, da água para o tratamento. o quanto é que pega esses pacotes de informações feitos para o indivíduo, você pode gravar ali na água. Tá? A água é um veículo simples de que grava informação. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que, pelos campos eletromagnéticos que a gente tem hoje, desgrava rápido. Então, você tem que enrolar ele em papel alumínio ou fazer em frasco de alumínio, que eu tenho aqui também, posso te mostrar. A gente já põe no frasco de alumínio e vai protegido
blindado dessas radiações eletromagnéticas. Mas tudo pode ser gravado na água. Tudo. Que nem o Masaru Emoto gravou frases, orações. Tudo você pode Então, gravar na água. o indivíduo que tem a possibilidade, né, que também, pelo que eu estou entendendo, não é determinante, né, para o sucesso do tratamento, mas ele presencialmente, se eu for aí e fizer um tratamento, tem possibilidade de tomar água, que na verdade é só uma dose do tratamento, né, ou para potencializar, Isso. ou chegar de uma forma mais rápida, A né? gente usa para aquelas pessoas que têm dificuldade de acreditar que as informações podem vir à distância. Uhum. Hoje em dia é muito difícil a pessoa não acreditar, porque ela está usando um celular que fala com a China. Ele não sabe como funciona o celular até a China, mas ele sabe que funciona. Então você fala, do mesmo jeito, aí você precisa. Veja, você para fazer uma tomografia, você precisa entender como a máquina funciona ou não? Não. Você vai entrar lá, vai sair um relatório lá e acabou, é a tua cara. Acabou, é isso. Entendeu? Não precisa. Ressonância, né? Nem Ele sempre. vai. Questionar demais, às vezes é assumir que você não sabe nada. Entendeu? Precisa É estudar o um que pouco eu, mais. e o que eu aprendi é que não é porque não escuto, não existe, né? O cachorro É, escuta bem melhor que a gente, frequência que a gente não sim, escuta. Os animais exatamente. percebem espectro visual em infravermelho e que a gente não percebe, não é porque eu não percebo Exatamente. que não existe, né? Nós somos limitados. Não, é. Interessante. Agora, mudando um pouco aí o rumo, agora fazer uma pergunta minha. Tem mais de 30 anos, mais de 30 anos, que eu não tomo café, né? E eu não tomo café porque eu tinha, na época, eu comecei com crise de enxaqueca aos 10 anos, quando os meus pais se divorciaram. E aí eu tomava muito café. Pegava o pão com manteiga, mergulhava no café, e café, 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 café. E começou a me dar crise de enxaqueca. Mas aquela enxaqueca do túnel, né? Que escurece, você só vê aqui na frente. E se você não tomar remédio, que no meu caso era só a Neosaldina, era 2 dias, um quarto sem ver luz. E aí eu fui no médico na época, e aí que era autoridade, né, eu criança e tudo, e o médico falou: "Olha, enxaqueca é hiperatividade cerebral, seu cérebro trabalha numa frequência que não está acostumado a trabalhar, por diversas razões, privação de sono, alimento gorduroso, seu organismo quer, né, excesso de esforço físico, né, excesso de sol, porque o teu cérebro trabalha para resfriar seu corpo e tudo e tal, e café, cafeína e derivado de café". Eu falei: "Tá bom". Aí eu fui cortando, né, cortando, 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 e continuava as crises. E aí ficou o café. E eu falei: "Bom, eu vou parar então de tomar café, e aí não vai ter mais a enxaqueca". E eu parei de tomar café, e nunca mais eu tive. Aí, uns 2 anos depois, eu chupei uma bala de café, e aí eu tive a enxaqueca. E aí Uma bala passado de um café. tempo uma bala de café. E aí teve um tempo depois, eu queria muito, muito fazer a consulta com a mulher que lia a borra do café lá em Brasília, né. E Aí tem que aí tomar o café. eu me organizei, foi bom, uns 2 dias eu sempre fui com dor de cabeça, e aí tomei dor de cabeça. Então já tem aí mais de 30 anos que eu não tomo café. Sim, eu não sinto falta, não é uma coisa que: "Ah, eu queria tomar café", eu não passo vontade, mas talvez seria uma coisa que eu gostaria de, talvez, quem sabe, um dia colocar no Contec, Sim, sim. isso, né. Então ele trabalha isso também, intolerância alimentar, alergia, tudo isso. Olha, eu tenho vários casos engraçados de Aham, alergia. Tem uma que aconteceu na pandemia, uma pessoa veio do Espírito Santo para eu tratar. Já era meu aham, paciente. Mas como estava na pandemia, ele não queria parar na viagem. Espírito Santo para São Paulo dá mais ou menos, sei lá, 6 horas, 5 horas, 6 horas de tá. viagem. E ele não queria parar para comer, porque é pandemia. Então, o que que ele fez? Né? Pegou um monte de coisas e veio comendo no carro. Chegou aqui, eu olhei para ele e falei: Nossa, você está ruim da vesícula e do fígado. Deixa eu tirar uma foto aqui, colocar no equipamento para ver. E deu intolerância a amendoim. Quando eu falei, ele começou a dar risada. Ele falou: deve ser verdade mesmo, porque eu comprei 1 quilo de amendoim e vim comendo do Espírito Santo até aqui. Comi quase 1 quilo. Eu falei: pô, aí vai dar alergia mesmo, né? Tu comeu 1 quilo de amendoim, cara. Você entende? Aí você fala: por quê? Por causa do excesso.
Aham. Agora, tem um outro caso de café que é interessante. Você falou do café, eu lembrei de um caso que eu tinha uma estagiária aqui, ela trouxe o sogro com crises de enxaqueca horríveis. E eu fui medir, ele era intolerante ao café. Aham. Eu falei, o senhor toma muito café? Ele falou, um bule por dia. Eu falei, um bule de café por dia o senhor tem que parar, porque pode ser essa a causa da Aham. enxaqueca. Cara, ele parou de tomar o café e voltou no mês seguinte e falou, o senhor está enganado. Eu falei, estou enganado? O que aconteceu? Eu parei de tomar o café e continuo com enxaqueca. Aí nós demos uma sorte. Eu digo sorte porque Aham. eu não acredito em sorte assim, né? Em Aham. coincidência. Eu acredito em deucidência. Aí ele tirou um óculos em que a lente escura estava grudada na lente clara com um ímã. Então ele fazia um campo eletromagnético com aquela armação Oh, metálica em cima da cabeça. Quando ele tirou aquela lente escura, isso aí é um ímã? Ele falou, é. Veja, o teu sistema nervoso funciona por sinapse elétrica e você tem um ímã na cabeça. Só tem que parar com isso. É isso, essa é a causa verdadeira da enxaqueca. nossa. Ele ficou feliz porque ele pôde voltar a tomar café, entendeu? Mas Aham. não sei qual é o seu caso, Roosevelt, precisaria ver, tá? Mas, por exemplo, pessoas que têm intolerância, por exemplo, à famosa lá, Lactose. alergia, camarão, por exemplo, pessoas que, né, ingerem camarão e aí trava a glote, o rosto fica vermelho e tudo e tal. Isso pode ser também. A gente pode tratar, porque, olha só, qualquer alergia que dá esse tipo de sintoma é uma liberação de histamina do fígado. É o Hum, fígado que libera. O fígado é a indústria química do organismo. uhum. Se você ajudar o fígado a excretar as toxinas que não lhe servem mais, ele começa a ficar mais tolerante. Não posso dizer para você que 100%, mas Aham, melhora muito a intolerância. Eu tinha legal. uma paciente aqui, por exemplo, que ela comia, só faltava comer só alpiste. Tudo que ela comia, ela passava mal. Aí você trata o fígado, melhora, ela começa a comer normal e não ter sintoma nenhum. Aham, Então, na verdade, é isso. A gente não pode culpar só as coisas externas, mas tem que ver dentro como é que está funcionando, legal. né? E também no quem está assistindo não vai testar, né, já comendo o camarão não, tem teste de laboratório, né, para testar Sim, se sim. se tem alergia ou não, né. Eu peguei uma paciente recentemente aqui que veio depois do almoço, a primeiro horário depois do almoço, 1 hora da tarde, sentou aqui e começou a ficar vermelha, vermelha, tossia. Eu falei, a senhora tem uma crise alérgica, o que a senhora almoçou? Aí eu falei, eu comi casquinha de siri. Eu falei, a senhora é alérgica a siri, então vamos tratar agora, porque senão a senhora vai fechar a glote, vai me dar trabalho aqui no consultório, né? Cara, E aí tratamos, ela ficou boa, foi embora. E aí sabe que não pode comer casquinha de siri, né? legal. É E isso. quantos tratamentos podem ser feitos para uma pessoa? Porque, eu lembro quando eu fazia atendimento de hipnoterapia, o pessoal vem com um pacote, né, você pergunta: "O que que mais te incomoda? O que que você quer resolver?". "Não, eu tenho depressão, eu tenho falta de autoconfiança", não é, um monte de coisa. No Contec também isso acontece com você? As pessoas querem resolver a vida toda num tratamento? Eles querem. Então, assim, a frase que eles querem que eu coloque é: eu sou muito grato por ser feliz no relacionamento, próspero, com muito dinheiro, saudável, eu tenho um problema de saúde que é assim, assim, assim. É uma frase que parece a história da vida dele inteira. Aí eu digo o seguinte: veja, é melhor você fazer para áreas da vida. Quando você tem muitas áreas, então eu prefiro que você faça um genérico. Eu sou muito grato por estar cada vez melhor em tudo. Porque assim, melhorando tudo, a parte também melhora. E depois, se precisar alguma coisa mais específica, você faz um outro mais específico, tá? Legal. Porque não dá para assim achar que um tratamento resolva tudo, né? Então você fala, vamos tirar as camadas mais grossas, mais densas, e depois a gente vai para o pontual. E É essas isso. frases são criadas pelas pessoas ou o usuário do Contec pode criar O ou é usuário indiferente? normalmente cria, o usuário é que cria. Uhum, Porque ok. se você deixar para a pessoa, ela vai fazer umas coisas muito absurdas assim. Não dá. Eles não têm esse conhecimento da PNL, eles não têm conhecimento desse funcionamento, né? Então, é melhor o usuário elaborar algumas frases mais genéricas e outras mais específicas. Posso usar o Contec para pet?
O Cachorro, uso direto, gato, uso direto. fazenda, Sim, gado, sim. Qualquer animal, qualquer plantação, né, e o processo é o mesmo. é o Tira mesmo. foto, faz Informação, um vídeo, sempre. informação. Tá. Informação. Eu vi que teve um estudo, né, acho que das batatas, né, que as Esse das batatas batatas é muito bonito. Foi um usuário lá da África do Sul que eles tiveram uma geada muito forte e estava a ponto de perder a plantação toda. Aí o usuário tirou foto das plantas e fez um trabalho para recuperar. E emitiu lá também a gratidão que ele tinha com a plantação, o que representava a plantação na vida dele. Ele tinha muito amor por aquilo que ele fazia. E aí o que aconteceu foi que os vizinhos dele perderam, só recuperaram 10% da plantação. Ele recuperou 60%. E 60%. as batatas nasceram em forma de coração, todas. Legal. Todas nasceram em forma de coração. Eu tenho a foto, acho que você deve ter visto esse trabalho em algum Aham. lugar, e aí você fala, nossa, é muito lindo, muito lindo. Ou seja, isso crava, na verdade, que a informação muda a matéria. Legal. Entende? E se E você um for com uma processo carga emocional grande fazer, o impacto na matéria é maior. uhum. Né? E um processo desse, por exemplo, levou quanto tempo? De 3 meses. radiação, de hã? Eu faço por 3 meses. Eu não sei qual é 3 o ciclo meses. da batata. Lá na batata Uhum. eu não sei, porque foi um usuário lá da África do Sul que Ok. fez. Uhum. Eu não sei quanto tempo dura o ciclo da batata, mas ele Legal. fez isso pelo E período da plantação mesmo, né? legal. E pra empresa também é possível É fazer um possível, trabalho como o também. Quantec? Existe um Igualzinho, banco de igualzinho. dados específico para Para a negócio, empresa, para para business. negócio, para E o processo é prosperidade o mesmo. 3 meses também? Empresa, empresa é mais legal porque não tem nada tão subjetivo, porque assim, Uhum. o que ele quer é melhorar a venda, melhorar resultado, ele quer, então é mais fácil medir o resultado, Uhum. entende? Então, por exemplo, eu tinha uma empresa, eu lembrei de um caso que o cara tinha um projeto que ele propôs para a TV Cultura de fazer um filme o filme era dos cupins, eram cupins que moravam dentro de um piano e Uhum. o usuário do piano, que era um sujeito chamado Joca, tá, tinha uma historinha lá, Aham. e ele queria vender aquilo para a TV Cultura para criança, para falar sobre música, né? As notas musicais, queria fazer uma coisa com os cupins morando dentro do piano. E ele fez esse projeto para a TV Cultura e estava 2 anos parado lá e o projeto não era aprovado. Ele desconfiava que era um dos diretores que pegou o projeto piloto dele, não gostava muito dele, não botou o negócio para andar. Ô, Sérgio, será que colocar no Quantec pode ajudar o processo? Eu falei, vamos tentar, me dá foto aí do projeto. Eu coloquei o projeto, o nome da empresa dele e tal, fizemos um pacote para 3 meses. Em 2 meses liberaram 2,5 milhões para ele fazer o filme. Caramba, 2 meses. legal, Ficou 2 anos parado, legal, sem nenhuma resposta. 2 meses funcionou. Você fala, legal. é impressionante. Você falou de processo judicial também eu posso colocar Sim, no pode no colocar Quantec. também. Pode E colocar a também. frase é algo agradecendo por ter Olha, o obtido resultado êxito, positivo resultado no a meu negócio que favor. você quiser. Isso, Legal, legal. é isso. E de pet, você lembra de algum caso, assim, que Putz, tem vários casos, né? Eu atendo pet também, porque assim, é só mandar foto, né? Você manda foto, põe lá, eu atendo. É, deixa eu ver algum que eu lembre aqui mais. É que assim, tem pessoas que só trabalham com pet, né? legal. Tem gente que é veterinário, só trabalha com pet. No caso de um animal que já está numa idade avançada pelo Isso. tempo natural, o Quantec poderia ajudar de alguma forma esse animal a Eu lembro de um caso, por exemplo, que o animal não conseguia andar porque tinha sofrido acidente, uhum, né? E ele voltou a andar. Tá? Ele tinha um problema no quadril, na coluna, tal, ele não andava, ele voltou a andar. Então você fala, uhum, poxa, é bem. O animal, assim, a minha experiência clínica com animal, porque eu fiz acupuntura em cavalo durante um ano lá no Jockey Clube do Brasil, aqui em São Paulo. E eu comecei tratando a distância, né, com essas maquininhas todas. Depois eu tinha que justificar, porque eles queriam fazer uma matéria para a revista Horse Business.
E eu falei que eu fiz acupuntura no animal que estava lá desenganado. E ele melhorou. O animal tinha pneumonia, iam largar o cavalo no pasto, e aí eu tratei, ele ficou bom, né? Aí fizeram 4 páginas de matéria na revista Horse Business falando da melhora do animal. Né? Mas aí eu falei que foi acupuntura, porque naquela época essas coisas eram muito esquisitas, tal. Só que também não se fazia acupuntura em animal. Aí eu fui obrigado a estudar, comprei livros lá de fora, traduzi os livros de acupuntura veterinária que tinha nos Estados Unidos, na Alemanha e na China, e montei um curso para veterinário. Isso foi em 2004, imagina. Aí comecei a ensinar acupuntura veterinária, que nem era eu especialista nisso, por conta que acabei tratando à distância um animal e fizeram uma propaganda em cima daquilo desproporcional, e eu tive que correr atrás para aprender a fazer. Você veja só como são as coisas, né? Legal. E hoje existem usuários ou terapeutas usando o Quantec no mundo todo? No mundo todo. Aqui no Brasil nós temos uns 180 usuários, mais ou menos. Em Uhum. Portugal, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, China, tem bastante gente, um monte de Legal. lugar, Polônia, tem vários E o idiomas. e o que muda de um para outro é, obviamente, a maneira de trabalhar, talvez os Sim, conhecimentos como terapeuta, que isso facilita facilita. direcionar por um caminho, mas que no final das contas o Quantec vai ser efetivo e vai funcionar, né, Sim, desde que seja seguido os protocolos, né. Eu acredito sim. que as pessoas para usar o Quantec devem passar por um treinamento, né, eles passam por Treinamento. um treinamento. Sou eu que dou, treinamento. Tá, legal. E esses bancos de dados, eles podem ser adquiridos em separado ou ele já vem com todos esses bancos de Aqui, se dados? você compra no Brasil, vem tudo junto. Lá fora, eles Tudo vendem junto. menos bancos de dados e você compra a parte. Uhum. Tá? E para Aqui a você gente vende o desenvolver o pacote seu completo. É, e para você desenvolver o seu também, o software é simples. permite que você crie o seu banco de dados com as suas imagens, com as suas coisas. Sim, E não tem um sim. limite, né? Não tem limite. O Legal, limite é o céu. legal. Tem mais algum caso que você lembra, assim, emblemático, assim, que te marcou, que você acha que vale a pena contar, para a gente já Olha, você caminhar para o sabe, final eu aqui vou da te nossa contar um conversa? caso que eu lembrei agora, você pedindo, me lembrei de. Quando você falou de treinamento, eu lembrei de um caso. Veio fazer treinamento, uma pessoa bem conhecida no meio aí, Aham. uma digital influencer, aí comprou um Quantic. Ela não tinha tempo de lidar com ele, contratou uma secretária para operar. E ela veio fazer o treinamento comigo. Apesar de eu já ter dado o treinamento para a chefe dela, ela veio fazer de novo o treinamento comigo. E ela sentou aqui na minha frente e falou: vou usar você como teste aqui, tá? Vamos Aham. colocar a tua foto aqui e ver o que sai aqui. Aí saiu um relatório e eu olhei o relatório e fiquei assustado, porque, poxa, uma moça bem apresentável, alegre, feliz, e deu lá que ela tinha memória de suicídio. Aí, putz, eu falei, cara, vou ter que falar isso para essa pessoa. Não tem. Sabe quando você olha, você fala assim, não, não é possível que Não isso. bate a Não informação, bate, né? não, não bate. Assim, quando você cara crachá, você fala, não, Aham. não deu certo. Aí quando eu falei, essa moça. Tem um outro caso também que aconteceu que é interessante, que eu vou contar depois, que também é bem impactante. Mas esse aí, ela começou a chorar. Quando eu falei para ela virou para mim e falou assim: Mas, Sérgio, só eu e Deus sabíamos disso. Eu falei, então, nós conversamos com ele, então. Porque você não me contou nada. Você não me contou nada. Está gravado no teu inconsciente. Nós somos lá no inconsciente pegar isso aí. Veja que é uma coisa bem séria, né? Você fala, não é uma brincadeira. A pessoa Sim, estava querendo acabar com a vida, sim. né? O outro caso que eu tenho, que é também curioso, do ponto de vista, até para você dar risada um pouco, mas é sério também, né? Eu não trato nada com brincadeira, mas é curioso. Leveza. Aham. Ver um sujeito, ele de terno, gravata, sério, falando grosso, assim, que nem eu, assim, conversando, Aham. voz firme. Eu fiz o relatório dele, mas quando eu olhei, deu lá confusão sexual, né? Aí eu falei, ué, mas qual confusão pode ser, né? Eu pensei Aham. comigo, que tipo de confusão pode ser que uma pessoa dessa... Eu falei, acho que eu vou falar para ele, ó, no teu relatório deu aqui que tem uma confusão sexual. Você pode me explicar? Assim, que tipo de confusão você está passando? Falou, não, eu estou fazendo tratamento lá na igreja
para deixar de ser gay, porque Ah, eu tinha essa opção sexual e agora estou fazendo um tratamento para deixar. E aí, o quanto que foi tratar essa confusão sexual, entende? caramba, que Você fala, legal. como é que ele pegou isso? Eu nunca, veja, como terapeuta, olhando para a pessoa, você nunca ia imaginar Ah, que ele estava passando por uma transformação desse tipo e que estava caramba. confuso, entende? Aham. Aí, quando ele falou que ele estava frequentando uma psicóloga de uma igreja evangélica que estava querendo é, reverter esse quadro dele, eu falei, nossa, essa missão difícil, né? É Mas o que você está falando, o Quantec, por mais que a pessoa tenha experiência, por mais que tenha anos, é sempre o cliente ou o indivíduo ou o sujeito que vai dar sentido às coisas, né. é, E ele pode ou ele, não dizer ele é o que é. professor, ele é teu professor, ele vai trazer. Olha só, ele traz o problema dele para a máquina monta um pacote de tratamento Aham, e as duas coisas interagindo, você começa a conhecer melhor o teu paciente. aham. Você olha para ele e fala: ah, você funciona assim porque saiu um tratamento para isso. Isso é um E ele tratamento também pra pode falar, eu não lembro se tem algum vídeo seu que eu pesquisei que em algum lugar uma pessoa, acho que você fez uma apresentação em público, e aí deu uns exemplos, e aí a pessoa falou que não tinha nada a ver com ela, e eu acho que no outro dia a pessoa te procurou para dizer que: "Olha, realmente é isso mesmo", É, e tudo, e isso bateu e tal. acontece direto. Porque tem coisas que a pessoa não sabe que tem Ah, coisas que a pessoa sabe que ela é daquele jeito, mas não sabe o efeito que aquilo dá nela. Ela não sabe o quanto uma informação pode ser nociva ou não na saúde. Você entende, Roosevelt? A gente não. é, por exemplo, você dá um tapa na cara de uma pessoa, para ela vai receber de um jeito, o outro recebe do outro, o outro recebe. E para algumas pessoas vão te devolver um tapa na cara, entendeu? Você fala, cada um tem uma reação diferente ao mesmo evento, à mesma situação. Então você nunca sabe o tanto de coisas que interferem na vida das pessoas, né? O quanto pode ser, por exemplo, tratar ambiente. Eu lembrei de um caso interessante. Tratar o ambiente. Uma senhora me ligou e falou assim: olha, nós temos uma casa para vender, que era do meu pai, que entrou no espólio, nós somos em 3 irmãos. E nós já tentamos de tudo para vender essa casa, faz 2 anos que está para vender, não vende, já baixamos o preço, e não vende, não vende, mas me conta a história da casa. Eu falei, meu pai construiu essa casa. E eu vou dizer para você que é um apego muito grande dele. Ele já morreu. Mas no dia aham. que nós vamos levar, olha só, Sérgio, no dia que nós vamos levar ele para o hospital para ele fazer a cirurgia e ele desencarnou, ele estava indo para o carro e falou: olha, eu vou me despedir. Eu falei, de quem? Da mamãe? Não, da casa. Ele voltou para se despedir da casa. Ele não despediu da mulher que ele deixou lá dentro, mas ele despediu da casa. Vai ver o apego que esse homem tinha com essa casa, que ele construiu. Entende? Aí eu falei, nossa, vocês vão ter dificuldade para vender. Ela falou assim: ó, já trouxe padre para benzer, pai de santo, tudo aqui. A gente já fez de tudo para vender essa casa e não vende. Aí eu falei, manda a foto da casa para mim. Aí você vê que a casa ela estava até meio velhinha. Eu falei, ó, vai ver porque ela está um pouco velhinha, né? Tá descascada a parede, alguma coisa assim. Eu falei, mas meus irmãos não querem investir mais dinheiro aqui, porque nós baixamos muito o preço. Nós queremos vender mesmo, Sérgio. Eu falei, então tá bom, daqui eu vou colocar na máquina por 3 meses, vamos ver o que aconteceu. Vendeu. Aí Uau. você falou, vendeu? Vendeu. Vendeu. Agora tem que saber, eu acho que agora tem que saber também a questão das frases que você falou. Eu acho que tem que ser assertivo e tem que saber estruturar da melhor É, forma, né? Porque se eu sou corretor, preciso vender uma casa, né? E peço para criar lá no Quantec. Sou grato porque a casa foi vendida, ela foi vendida por qualquer um, né? Não por é, mim, né? é Então isso. tem que ter cuidado. Normalmente, é o dono da casa que tem que fazer isso, né? Não o Ah, corretor. É o dono da casa que faz. Tá? entendi, Eu entendi. tenho, eu tenho um outro caso de casa, de apartamento. O, um investidor ele tinha um terreno e ele vendeu para a construtora e pegou 3 apartamentos no Morumbi, em forma de pagamento. E tinha um monte de apartamento para vender. Ele queria vender os 3 dele. Putz, ele falou: Sérgio, a construtora vende isso numa bacia das almas para o povo lá, e eu não estou conseguindo vender os meus. Eu falei assim: pô, mas você já tentou fazer
o quanto aqui em cima das casas. Falei, não sei como é que faz. Eu expliquei para ele, botei lá os 3 apartamentos para vender. Fiz uma frase que eu sou grato por ser um imóvel de excelente custo-benefício para investimento, moradia e tal. Fiz uma frase legal lá para o cara. Ah, 2 apartamentos ele vendeu no mesmo mês. no mesmo E mês. e o outro ele conseguiu trocar, porque ele estava querendo comprar um sítio, trocou por um sítio. Ele vendeu os 3, na Legal, verdade. legal. Tá? Então você fala, ajuda muito. Porque às vezes tem algum nozinho, alguma coisinha atrapalhando o negócio, às vezes é a cabeça da pessoa mesmo. Né? É a mesma Então, coisa que você falou para um processo judicial, um espólio, sim, qualquer coisa. qualquer coisa ajuda. O É, que vão perguntar aqui, eu tenho certeza vão perguntar assim: se eu colocar lá no Quantec para ganhar na Mega Sena, sozinho, né? Eu vou ganhar na Mega Sena? não. O teu inconsciente é o teu limite. Ah, O teu inconsciente só vai fazer coisas que são boas para você, não vai sacanear com você. Ganhar na Mega Sena nem sempre é bom. é bom. Você tem um objetivo de vida que pode ser corrompido completamente pelo dinheiro. Então precisa tomar cuidado com o que pede. A Né? prosperidade, a abundância, Prosperidade, não ok. necessariamente. Ok. Prosperidade é você ter o dinheiro que você precisa para aquilo que você veio fazer. Tranquilo. Isso é bom. Né? Não importa quanto, desde que você tenha o dinheiro necessário para fazer aquilo que você veio fazer. E, Sérgio, quando aparece alguém, eu tenho certeza que já deve ter aparecido várias pessoas, que pede uma coisa que envolve outra pessoa, né? Então, por exemplo, É. um relacionamento que se desfez, eu falo, eu quero botar no Quantec, eu quero essa pessoa de volta, ou que eu quero meu filho de volta, que meu filho foi embora para outro lugar e tudo. Como é que Não, você lida com isso? não. Não se faz para ninguém que não autorizou. A mãe, por exemplo, com o filho, que é uma coisa comum, né? Uhum, Depois dos 5 anos de idade, você tem que conversar com o cara. Você não uhum, precisa explicar de física quântica para ele, mas tem que pedir para ele, falar, olha, eu tenho equipamento que manda boas vibrações para você, você aceita isso? Que eu faça para você boas vibrações para você? Se o cara falar sim, não precisa ter grandes explicações não, mas tem que funcionar, tem desse uhum. jeito. Eu tenho uma mãe que pediu para gêmeos, adolescentes, ele falou, eles são terríveis, Sérgio, eles não acreditam em nada, como é que eu vou chegar com eles e vou falar um negócio desse? Eu falei, ó, é o jeito de falar. Chega neles e fala assim, que você vai ter uma máquina alemã que manda vibrações de saúde e se você pode fazer essa emissão de equilíbrio para a saúde deles. É isso. Uhum. Não vai convencer ninguém de que a energia sai daqui e vai para lá, porque aí é mais difícil. Aí você tem que ter alguém que entenda um pouquinho mais. Legal. Uma pessoa que tem como objetivo, por exemplo, um trabalho, encontrar um emprego, está desempregado, está buscando alguma coisa assim, também é Isso, possível perfeito. colocar É e possível colocar. especificar. A gente sempre Legal. faz como prosperidade, porque não interessa de Uhum. onde venha. Se ela vem de Hum, herança, se ela vem do trabalho, se ela vem uhum. sei lá, algum negócio, você não sabe. Né? Legal, Prosperidade é legal, prosperidade, né? legal. Então, muito bom, muito bom. Vamos caminhando aí para o final aí da nossa conversa. Isso. Que bom. Tentei achar alguma pergunta que não tinha resposta, mas não consegui. Quem sabe numa segunda conversa eu vou conseguir achar uma pergunta aqui que não tenha resposta. Deixa o pessoal Muitíssimo perguntar obrigado. depois e você junta um combinado para a gente conversar de É um novo. compromisso. Aqui, quem está assistindo agora pode colocar suas perguntas aqui. Eu vou deixar os contatos aqui do Sérgio, com o site, né? Ele tem um site pessoal e tem um site do Quantec Brasil também. Vai ficar à disposição, né, para quem quiser marcar aí um bate-papo, uma conversa, de repente, quem sabe aí um tratamento. Quem sabe no futuro, aqui no canal Respostas, teremos aqui algumas salas, né, de Então, isso Quantec aí. aqui, né, para se Vamos fazer. conectar com a natureza, né, para desbloqueio da pineal, né, o pessoal que gosta aí dessa linha, quem sabe não teremos aqui. Sérgio, muitíssimo obrigado Eu que mesmo agradeço. pelo seu tempo. Eu tenho certeza que estaremos juntos em algum momento, em algum lugar, fazendo alguma coisa no futuro. Eu espero, eu tenho certeza disso. E sou muito grato pelo seu tempo aí de se dedicar a divulgar o seu conhecimento, compartilhar aí e se colocar à disposição, né, para ajudar as pessoas com esse trabalho, né. Eu não vou nem perguntar quantas pessoas você já ajudou em 20 anos, né, porque com certeza já são milhares aí Sim. de pessoas, né. E eu acho interessante essa combinação também das outras técnicas que você utiliza nos tratamentos.
Sei também que você materializou alguns medicamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente encerrar. Eu sei que você tem aí algumas medicinas e eu queria que você falasse um pouco disso, como é que Cara, foi vou esse pegar processo. um frasquinho para te mostrar, Por peraí. favor, por favor. Uhum. Tá aqui, Legal. ó. Esse é uma linha de produtos feitos com esse equipamento. Já está num frasco de alumínio para proteger de radiação e é materialização de quase 40 anos de aprendizado com ervas chinesas, homeopatia, remédios vibracionais. Esse aqui é um remédio, por exemplo, para compensar a radiação do ambiente. Chama Geolife. Essas radiações do subsolo, essas coisas, isso aqui ajuda muito. Então, Legal. mas é uma linha de produtos, temos 18 produtos relacionados a várias coisas de saúde e tal, que o pessoal Coisas tem que você. resultados fantásticos também. Legal. Coisas que. Isso é uma outra live para a gente fazer, um outro É, bate-papo para explicar como é que legal. faz tudo isso. Legal, mas basicamente você pegou a partir dessas experiências, o Sim, Quantec, fazendo o teste e tudo, e você conseguiu chegar sim. nesses. Legal, Frequenciais, são moduladores frequenciais, na verdade, o nome bacana, correto disso. legal, É legal. isso. Sérgio, muitíssimo obrigado mais Eu uma que vez, agradeço, muitíssimo querido. obrigado mesmo. E vamos que vamos, espero entrevistá-lo outras vezes, Em falando de breve, outros assuntos aí. em Tem uma breve. biblioteca gigantesca aí de conhecimento. E a você que assistiu até o final aqui, agradeço também a sua audiência. Compartilhe esse vídeo aí com alguma pessoa que você acredita que pode ter a vida aí mudada, né? Através do Quantec, né, das outras técnicas, né? E o Sérgio está aí em São Paulo, viaja bastante também, né, Sérgio? Sim. Participa de eventos fora também do Brasil, dentro do Brasil, mas eu tenho certeza que vale a pena entrar em contato para eventualmente, quem sabe, aí fazer um tratamento do Quantec aí, experimentar, e de repente eu volto até para entrevistar a pessoa aqui depois, né, o Vamos, Sérgio, para a gente vamos se lá. divertir um pouco aqui com as histórias também. Bom, Muito obrigado, Roosevelt. muito obrigado mesmo. Obrigado, querido. Grande abraço. Tchau, Deixa eu tchau. encerrar.